O negócio tá moderno aqui, daqui a pouco tem claquete, né? Claquete. Salve, salve, seres pensantes, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Em Curto Cast. Quase que eu falo outra coisa, mas é em Curto Cast, galera. Trazendo pessoas interessantes e suas histórias ainda muito mais interessantes. Hoje com meu parceiro Romulo Félix. E aí, moleque? Como é que Tamo tá? junto, Júnior, Aloysio Júnior, estamos junto aí, vamos receber o companheiro Daniel Veloso. Mas antes eu queria falar desse teu óculos aí que você falou que é do Bonovox. O cara me compra um óculos na feira do Paraguai. Não, pô. Não, Quantas não lentes? divulgo Ei, quantas lentes? não divulgo o nome da ótica, pô. Não, mas são quantas lentes por R$100? 5 pares de lentes por R$100. Esse óculos é de Paris, velho. Bonovox mandou Aí pra ele mim disse que é o Bonovox. Grande Bonovox. Referência pra poucos hoje em dia, hein? É isso aí. Referência pra E poucos. hoje nós vamos estar aqui com o meu parceiro, grande camarada Daniel Veloso, que assim se auto-intitula. E eu vou ler aqui porque eu achei bonito isso aqui. Ele tem 45 anos, olhos azuis, calça 37. Isso duro. De vez em quando veste saia. É sagitariana, com ascendência em touro e em lua escorpião. Depois, não faço nem ideia de que seja essas coisas aqui. Mas, escorpião, sagitário. pois é. Ele é dramaturgo, beatboxer, não, velho. Essa aqui eu quero ver. Mas eu nunca falei que eu sou um bom beatbox. Tá explicado. É igual eu sou um ótimo maratonista, né? Exatamente. Entendi a parada. Eu nunca rotei qualidade, eu só coloquei o adjetivo. Professor, e segundo ele mesmo, um aspirante a comediante. E é conhecido na comédia como a Barbie da comédia de Brasília. Então, esse cara tão pouco convencional, hoje nós vamos bater um papo com esse cara especial, que é meu parceiro, Daniel Veloso, Veloso e Furioso. Obrigado pelo convite, Macaco. Uma honra estar aqui no podcast. Prazer em conhecê-lo, Romulo. Barbie, porque antes me chamavam de Július, né? Porque eu tinha 2 empregos. Só que eu já passei isso, meu irmão. Eu tô igual a Barbie, tem um monte de profissão. O Július, o pai do... O Július, o pai do Cris. Cris, ele tinha 2 empregos, né? Só eu tô a Barbie, meu irmão. Eu tenho 6 empregos, meu irmão. Dramaturgo, beatbox, professor, aspirante comediante, preparador de goleiros do Criciúma e por aí vai, entendeu? E também dono da casa de comédia Aplausos também. Isso. Né? Isso. Um pedacinho da sociedade lá com o meu grande amigo Léo Ladislau. O Léo esteve aqui com a gente, aqui, batemos um papo aqui. Papo muito bacana. Não, velho. Então... E estamos aí firme e forte, tentando eu sei que rir bastante. Eu já não quero mais saber da porcaria do beatbox. Eu quero saber da sua primeira vestida de saia. Barbie. Rapaz, é o seguinte, eu fiz o curso de teatro em 2011 com o G7, né? Que, inclusive, 6 anos depois, quando fui fazer mais uma vez o curso e tal, com um grande diretor, ator, amigo meu, Rodolfo, do G7, foi quando conheci o Aloysio nesse curso, no segundo semestre de 2017. E o teatro, ele, por exemplo, uma das coisas que eu sempre me predispus quando entrei na arte era que se houvesse motivo, se houvesse razão, não dizer não para a arte. Então já fiz papel feminino, usando saia e tal, não sei o quê, e até alguns apetrechos mais inconvenientes. Só que... Mas não tão jovem, né? Não, quando eu fui fazer teatro, de fato, eu tinha 31 anos de idade, não foi novão e tal, não sei o quê. Tanto que tinha eu e Léo, Tobias, Bispo, e que era uma galera mais velha, tinha assim já 30 e poucos anos, entendeu? A molecada que tava fazendo, Daniel Cipriano, Malu Cordioli, a Larissa, tinha 17, 18, 19 anos, molecada nova ali e tal, não sei o quê. E a gente era uma turma de 15, uma turma grande até, já tinha passado os 30. E eu fui fazer porque uma namorada minha na época botou pilha. Porque a gente foi assistir o G7, o pessoal fez a divulgação do curso, né? E aí ela falou, pô, sua cara e tal, não sei o que, você devia fazer. E na época eu já tinha ouvido falar de um outro curso do G7, o curso anterior deles. Só que na época eu não tinha nem a grana, nem a disponibilidade. Em 2011, eu tinha a grana e a disponibilidade. Fome com a vontade de comer. Exatamente. Meio que sempre gaiato, eu tava tentando até lembrar. Muito gaiato, o Zé Graça da escola, né? Aquele sempre soltava uma vinhetinha ali e tal, não sei o quê. Eu até lembrei que no ensino médio teve uma vez, cara, que sem motivo algum, eu e mais 3 colegas, eu, Érico, Roberto, acho que o André Mané,
Assim, nós fomos pra frente da sala, numa hora que tava sem professor. Começamos a dançar ritmo de festa do Silvio Santos e já grudamos com Macho Man do Village People. Botou. Cara, avulsamente, Ah. entendeu? Talvez isso, inclusive, influencie muito na minha baixa taxa de conversão quando o assunto era mulher no ensino médio, entendeu? Ah, imagino, né? Pô, Porque depois que você vai entendendo como é que é aquele negócio que é a cada risadinha vai baixando a calcinha, depois que você vai entendendo como é que o você vai caminho, chegando né? ali, O caminho. você vai entendendo Que seus não pontos passa fortes, por Village seu People. ponto forte, não passa por Village People, porque inclusive você tem que saber dançar, eu não sei dançar. É, Pô, e o cara que sabe dançar na balada, esse cara, Ele ele tá, arrebenta. ele tá um passo à Ele frente, manda dois na passos à frente, parada. ele manda na parada. Mulherada Então, fica de olho. Depois que eu saquei que eu não tinha essa skill, e que eu não tinha essa possibilidade de ter isso como sucesso pra mim, eu fui ver que o que era melhor. Então, eu, pô, ando bem aqui, conversa ali, papinho acolá, a risada e tal, não sei o quê. E aí, essa minha namorada falou, faz, acabei fazendo. Mas antes, realmente, de fato, como você falou, eu vesti saia uma vez anterior, Uhum. fora dos palcos, não pela arte, mas também por um motivo Muito mais, talvez muito mais necessário, né? urgente ali, né? Que é quando você completa 18 anos, que você tem aquele ímpeto da vida, né? Eu, quando completei 18 anos, o teatro, como eu falei, velho, depois de 30 anos, 18 anos, aquela pressão dos anos 90 que era fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Eu, para não decepcionar minha família, consegui fazer 2 faculdades, assim, entrar, na verdade, né? Só terminei uma. Consegui entrar de manhã em Educação Física na Católica e à noite na UNB em Matemática, e morava na Samambaia, né? Formei só em Educação Física, eu precisava estudar. Aí, só que para esses 3 semestres que eu fui para a UNB, precisava de um carro e tal, para Samambaia à noite, se sair da UNB 10 da noite, chegar na Samambaia. Cara, acho que até hoje, Até né? hoje, A galera precisa talvez, de um carro, né? Hoje você ainda tem talvez outras- engana que você pega um 116 ali pra rodoviária, metrozão, uma hora você chega lá. Mas, e detalhe que eu sei que tinha colega, por exemplo, com porrada maior do que a minha. O Ricardo, eu lembro, e, pô, o Ricardo era de Planaltina, cara. Ele falava, cara, eu chego meia-noite, durmo meia-noite e meia, porque 5 da manhã eu tenho que acordar, porque 6 horas eu tenho que estar saindo. E tinha que voltar pra trabalhar e tal. Cara, e tô falando aqui que eu não fiz nada demais. Essa é a vida de 80% dos brasileiros, talvez mais, estão nessa guerra aí. Estão amassando aí, estão moendo. E minha tia, por conta da situação, minha tia que me ajudou muito na minha criação, falou, não, eu tô juntando uma grana pra você e vai ter uma grana pra comprar um carrinho bacana pra você. Quando você entrar na faculdade, pelo menos Não, tá não foi garantido. nem isso. Foi quando realmente saiu o resultado do PAS, aí falou, não, então agora a gente tem que resolver, tem essa grana guardada, vamos comprar um carro pra você. Legal. Minha tia Sheila, pô, amo, beijo, tia Sheila, se estiver me vendo, chance não, eu também já adorei a tia Sheila. Ela depois do que ela proporcionou pra gente. Muito longe dos muros do YouTube. Aí, tinha uma grana guardada, aí fomos procurar carro, e meu pai era muito engraçado procurar carro, meu pai já tinha trabalhado em vendedor de autopeças, trabalhava em Jorlan, então meu pai conhecia de carro. Quando os meus tios na família, que eram cunhados dele, iam comprar carro, quem ia pra dar preferida era o Agenor, era meu pai. Só que quando eu fui comprar, era horrível ir com ele. Porque, porra, não tinha uma grana pra comprar um carro zero, tinha que comprar um carro usado. E as opções de carros estavam ali em 99, entre Chevette, Fusca, Brasília, um golzinho quadrado, mas assim, cara, a gente chegava pra ver o quadrado já era chique, não, né? Daquele 1000, aquele Gol 1000 quadrado, aquele que o 1000 era no O, assim, mas já era chicão. Pro contexto. No contexto. Aí, cara, a gente chegava nos lugares, aí eu olhava e, pô, achava legal, porque o carro tinha uma rodinha assim, ou tinha um Pioneer ali, mais ou menos. Aí meu pai falava, vamos ver, vamos embora. Aí quando a gente entrar no carro, meu pai falava assim, isso aí carregou até bode no Piauí. Eu destruía todos os carros. Ia ver outro, ele vai falar, isso aí bateu até em navio. Então vamos embora. Continua andando, até que a gente achou. Cara, exigente, né? Legal, sim, mas é porque no ímpeto dos 18 anos, aquilo ali pra mim era carro pra você. Aquilo ali pra mim era só barreiras. Eu queria ter um jeguinho pra dar uma volta, cara. Carro era carro. Exato. E aí, quando achou um carro, achou um Fusca verde claro, horrível, mas o Fusca tava muito bem conservado. O grande questão é que o motor dele tinha um duplo carburador, meu irmão, que bebia pra caralho. Bebia mais que o Rômulo, meu. O carro tava inteiro. Meu pai falou, não, vamos pegar esse, 4 quebrados,
a gente vai depositar o dinheiro amanhã. Beleza, fechou o negócio. Naquela época, obviamente, fica o disclaimer aí pra geração Z que tá nos assistindo, não tinha Pix. Não era um negócio assim, ou vou pagar no cartão de crédito. Dinheiro, meu amigo, cash, espécie. Aceitar cheque nessas condições era nosso muito difícil, né? As coisas continuam até relativamente parecidas, porque para comprar bens aí, né, imóveis, Exato. tem que ter cash, Tem né? que ter cash. A galera aí, os políticos tem que ter Exato, cash, né? exato. Se for na grana, Pix não funciona. Tem uma galera aí que já comprou mais de 50 Foi casas, roda imóveis, demais, né? velho. Com dinheiro Exatamente. mesmo. Exatamente. Exatamente. Abraço forte aí a família BRB. E aí, minha tia falou, não, então vem amanhã, a gente almoça junto e saca o dinheiro. Aí é o contexto que levou a saia. Minha tia tinha feito uma conta poupança pra mim na Caixa, pois só as coisas mais normais das famílias brasileiras pra guardar dinheiro, abre a poupancinha na Caixa e tal, não sei o quê. Ainda mais nos anos 80, 90, né? Aí, mas tá no seu nome a poupança, então você tem que vir à agência comigo. Ela ia colocando ali 50 conto por mês, 100 conto por mês. Pode vir. E a agência da Caixa, ela era dentro de um ministério, que era do Ministério da Agricultura e Pecuária. Agradecer aqui a produção que trouxe essa informação. Até esqueci de avisar. Nós estamos aqui, né, com o Gustavo e o Luiz aqui, na parte técnica, né? Exato. Inclusive levantou pra gente aí, né? Eles levantaram pra gente aí qual ministério. Levantou essa informação. Minha tia trabalhava no Bloco E, Ministério de Ciência e Tecnologia, e era no de trás, né? E vamos lá, cheguei, cara, e aí vacilei, que fui de bermuda. E uma das liturgias que tem no serviço público é que órgão público, você não entra de bermuda. A não ser que você seja o Cacai no STJ. Fica aí a crítica social. E eu não era o Cacai. Cara. E aí, só que eu não me toquei, não tinha essa vivência, não tinha essa percepção, esse conhecimento. Não detinha isso. E minha tia também, quando viu, nem se tocou. Fomos para a entrada, para quem não é de Brasília, eu sei que vai percorrer mundialmente essa história, os ministérios eles têm uma entrada principal e na parte final dos prédios, na esplanada dos ministérios, tem uma entrada de serviço. Não sei se tem outro nome, mas é uma entrada de serviço. E a entrada para a Caixa era por essa entrada de serviço. Então, fomos lá pela entrada de serviço. Quando a gente entrou na Caixa, logo tinha uma recepção com um porteiro, já um senhor, cabelos grisalhos. A gente entrou. Só que quando eu entrei, pelo hábito, eu cheguei, já encostei no balcão. E ele, vocês vão já aqui na Caixa, identificação. Minha tia deu o cartão do crachá do Ministério da Tecnologia, daquela crachazada. E aí eu entreguei minha identidade. O cara bateu numa máquina, tipo, para pegar a identidade, a cópia. E falou, podem ir. Quando a gente saiu andando, que era um corredor, cara, era muito perto. Vamos lá, era coisa de assim, 3 mais 1, 3 metros andando aqui, mais um aqui que... 8 passos. Por aí. 2 rodadas da cadeira. Duas balangadas. 2 balangadas tinha entrado. E quando começou a andar aqui, a gente se afastou um pouquinho, que o porteiro conseguiu nos ver. Rapaz, esse cara, ei, não pode entrar de bermuda, não sei o que, minha tia, por que não pode? Não, porque homem não pode entrar de bermuda. Não pode entrar de bermuda, não sei o que. Pode, mas não, mas só vai entrar aqui, são 3 metros, não sei o que, não pode. E minha tia, Sheila, ela é casca grossa. Ela é daquela que já quebrou vidro de carro de terceiro, porque tinham trancado ela no estacionamento do ministério. Caramba. Ela chegou, ficou lá 10 minutos buzinando, não apareceu, pegou a chave de roda. De roda e pau. Baixou os flanelinhos tudo louco, pagou lá depois, deu um problema da porra, mas minha tia, ela resolve as coisas. Não pode. Então tá bom, homem não pode entrar de bermuda. Beleza. Saímos, vamos lá no carro tem uma saia. Oi? O quê? Não, lá em casa tem uma saia, não fala que não pode entrar de saia, pode entrar de bermuda. Aí, então vamos lá. Não, é um kilt, pô. Faltou malícia na hora. Faltou o conhecimento do kilt. Pior que na época eu tinha um conhecimento de kilt, porque tinha uma banda irlandesa que eu tinha comprado um CD. A banda chamava Off Kilters. Seria os 100 kilts, né? Os 100 saias. E aí, rapaz, eu sei que a gente foi lá andando e ela pegou a saia, chegava no meu joelho mais ou menos, meio folgada, não era aquele negócio que deu trabalho para entrar, tinha um elástico.
e eu coloquei ela e puxei pra cima, É. pra ela, tipo, ficar na minha cintura. Então tava andando normal, só que com a mão na cintura e uma faixa assim na cintura. E os flanelinhas viram, né? Os Claro, flanelinhas os caras rachando o velho. bico, Os né? flanelinhas já rindo. Aí chegamos e fizemos da mesma maneira, Macaco. Chegamos, encostamos no balcão. Porque era o modus operandi Não, do modus negócio. operandi Não da foi porque eu parada. tava querendo dar uma enganada. Era o modus operandi do negócio. Você chega num lugar, tem um balcão, você encosta no balcão, pô. Gostei. Aí o porteiro perguntou: resolveu? A tia falou: resolveu. Eu soltei a saia, tava resolvido. Mas a gente fez o mesmo, Tragédia. Já saindo, faltando 2,5 metros, velho. Já vendo a porta giratória da. já vendo o Fusquinha chegando, né? Não, e minha tia já tinha entrado na caixa, tinha visto se Aham. o caixa podia vir lá pra pegar minha assinatura lá de fora, não tinha como, porque tudo lotado, não sei o quê. Botado. Mas 2,5 metros, aí o caba viu que eu tava de saia. Eita, aí esse caba fechou. Eita, não pode ser doido, não sei o que. Minha tia já levantou a voz, não, mas tá de saia. Você falou que era de. E aí, Cara, de começa a bermuda não falar, pode, não e falou que era esse- saia. E esse senhor, velho, grisalho, ficando rosa de nervoso. Mas não era aquele nervoso bravo. Era um nervoso que não tinha a menor ideia Incomodado, do que sem fazer, saber o que fazer. incomodado. E aí, chama o chefe da segurança. E aí eu não me mexi. Onde eu tinha alcançado, é igual queimar. Ficou parado lá, É igual né? bandeirinha. Sabe quando Ah. bandeirinha, quando você é preso, você fica ali, eu fiquei pego aqui. E ali, esperando. E Rapaz, essa galera passando, não, e tem o menino de pessoal saia, passando, menino de saia, e eu ali de rachando o cabeça bico. baixa, eu ali de cabeça baixa. Aí passou um tempo, não demorou muito tempo, cara, coisa assim, de 2 minutos o cara chegou. Só que quando ele chegou, ele virou a esquina do corredor e ele olhou, negão, meu irmão, chefe de segurança alto, assim, devia ter 1,80 m, 1,90 m, olhou pra baixo assim, eu não sou muito alto, né? É, não coloquei na minha descrição, né? 1,69 m. Pois é, né? É, O cara era da minha altura, pô. Eu tenho 62. Pois é, o cara é mais alto que Eu tenho né? 1,69 m. Não? E aí, do baixinho é quando vê um menor que ele. é, por aí. Aí, cara, o cara olhou pra baixo e falou, o que que foi? Aí eu só olhei pra cima e olhei pra baixo. Rapaz, esse negão travou assim, colocou a mão do meu lado assim e falou, vem cá. Aí eu falei, meu irmão, Me esse Cara, fudi. porra, meu caba vai namorado. me arrombar na porrada, vai me rebocar. Falou, ele vai me destruir na porrada, Aí- ele vai arrumar uma namorada nova. Por aí. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, vou fazer você passar por isso não. Pode tirar a saia. Aí eu tirei a saia, ele me acompanhou, entrei na caixa econômica não tem Não tem problema. problema nenhum, Não tem né? problema. O banco é apesar de ser um órgão público e tal, não sei o quê, mas pô, Sempre não de tem como, short. porque o pessoal tá Ah. moendo dinheiro, tanto de short, eu não sei o quê. Saí com a grana e compramos O Fusquinha, né? o Fusquinha. Fiquei pouco tempo com esse carro, fiquei tipo uma semana, porque eu troquei com meu pai. Meu pai tinha um Gol quadrado É. desses 1.000, e ele falou, você não vai aguentar de gasolina com Não esse dá, carro não, aí, porque- saindo da Samambaia vindo para o UNB. Para quem não entende da megalópole Samambaia, que tem na sua região metropolitana o plano piloto, cara, era coisa assim de 35 quilômetros, 30 para 35 Pra quilômetros. UNB, assim. É por aí. Pertinho. Pra gente aqui é pertinho. Pra gente é pertinho, só que a gasolina morre, né, meu É, amigo? com certeza. Esse Fusquinha, se eu O não me engano, ele Fusca fazia é longe, mas ele pra fazia nós é perto. Então, né? ele fazia uns 5, 6 km por litro. Caraca, maluco. Bicarburado mesmo. O motorzão dele era tipo assim, 1.300, adaptado pra 1.700. Aham. O barulhão dele, meu irmão. Porra, bicho, você Você- tá com um cadrão, Você olha só. falando nisso, Daniel, da questão do Júlio, né? Você tinha vários empregos e tal. Mas essa história da Barbie da comédia veio da saia ou veio de vários empregos? Não, veio de vários empregos mesmo, cara. É Ah. porque, assim, eu sou de formação profissional de educação física, né? Trabalho há 24 anos com educação física. Só que na própria educação física, eu tenho 3 atuações diferentes. Uma atuação como professor de faculdade, uma atuação como professor da educação básica, eu sou professor da rede, sou professor da Secretaria de Educação Efetiva e tal. E sou personal trainer também. Por muito tempo eu fiquei só como professor da rede e professor de secretaria. Só que na época da pandemia, eu meio que fui empurrado para o personal. Porque a faculdade que eu trabalhava não tinha um semestre que não tinha formado turma. Meu irmão, em 2020, segundo semestre, faculdade que formou turma, meu irmão, psicopata, tudo fechado. É, como é que é fazer? E aí, quando isso, no outro semestre, começou a voltar, não sei o quê, eu falei assim, meu irmão, eu dava aula na época terceiro, quarto e quinto semestre. Eu falei, cara, em um momento essa turma aqui não tem ninguém, vai chegar aqui. E eu vou passar 3 semestres
com uma disciplina a menos. Então eu tenho que me organizar. Aí acabou que pelas habilidades, competências que eu tinha, fui pro personal. E aí, então fiquei com personal, ensino superior e educação básica. Tempos depois, desde 2015, na educação física, eu sou conselheiro do CREF. Braço forte aí para todos os meus amigos. Conselheiros do Conselho Regional de Educação Física, que é como se fosse a OAB da Educação Física. E isso tem alguns momentos que eu dedico mais tempo, alguns momentos você dedica menos tempo, porque tem uma questão tanto da questão de organização, a questão política, e a questão também do que você pode ofertar e do que você não pode ofertar. Então, sou conselheiro também desde 2015 e vou pelo menos até 2028. 2028 tem outra eleição. Então, já tem ali... E que, na verdade, a profissão é profissional de educação física. Só que essa profissão, especificamente, me dá 4 possibilidades. 4 empregadores, digamos assim, né? Alô, pessoal da pensão alimentícia. Tudo declarado, hein? Tudo declarado. Tudo declarado. Isso 2022 até 2025, mais ou menos. Depois foi diminuindo o personal e tal, não sei o quê. E aí depois eu peguei, digamos assim, essa sociedade com o Léo. Pois é. E aí tem aplausos e a gente sobe no palco do aplauso. E aplausos hoje, ela não dá grana. Diretamente como ator nessa situação. A gente trabalha ali porque é um projeto de longo prazo. Claro. Um projeto de longo prazo. A casa tem pouco tempo, né? A casa, ela vai completar 2 anos agora em novembro, então faltam aí 5 meses, 1 ano e 7 meses. Eu me aproximei do Léo especificamente para isso em fevereiro do ano passado, né? Porque, na verdade, foi uma pressão do Léo, porque ele falou assim, cara, ele já tinha me falado em 2021, no meio da pandemia, ele falou, cara, eu vou abrir um comedy em Brasília, não tem comedy, eu vou abrir um comedy. Ele contou essa história aqui pra vocês, tal. Ele me chamou, fui lá na casa dele, ele me falou dos nomes, tava pensando, teve uma época ali que em 2021 mesmo, cara, onde eu passava aqui na Asa Norte, eu vi uma Lugas, eu parava pra olhar. Já tava na pilha também, né? Parava pra olhar quanto é que era o aluguel, quanto é que tinha que pagar de taxa, quantas pessoas iam caber e tal. Então tava ali naquele negócio, né? O Léo foi tocando a vida dele, eu fui tocando a minha, e acabou que ele chegou no início acho que ali de abril para maio de 2025, falou, cara, eu vou abrir. Aí logo depois ele me chamou, ele achou o lugar, e aí eu fui lá na Aplauso ainda quando não tava pintada ainda, você viu lá que era muito bem decorado, sim, não tava ainda pintada ainda. E a gente foi vendo o que podia fazer, o que não podia, e eu falei para ele, Léo, eu tô no meio do meu processo, eu acabei de passar da metade do meu doutorado. E eu preciso dar atenção ao doutorado, porque o doutorado tem prazo. Chato, tem prazo, né? Demanda escura, meu. Tempo, né? Então, cara, eu não consigo agora. Ele, não, beleza, tô tocando aqui e a gente vê depois. E aí, quando chegou em fevereiro do outro ano, ele chegou para mim e para um outro grande amigo nosso, Paulo Vitor, e falou, a gente vai voltar. Agora vai. A gente vai voltar agora. Aí o Paulo Vitor tinha algumas situações, podia voltar. Falei, Léo, amigo, agora eu tô no ano final do doutorado. Agora que eu não tenho tempo, mas não vem voltar, que a janela de oportunidade tá aí e tal, não sei o quê. Aí eu fui, conversei com minha mulher, puxei horário pra cá, falei, Léo, eu posso ajudar nisso hoje. E aí, cara, a gente começou, demos um curso de teatro, a gente tá inclusive com inscrições abertas para a 3ª edição do curso. Isso ele não falou pra gente, né? Não, é porque na época não tava não tava ainda, né? Abriu agora. A gente abriu, as inscrições tem 2 semanas mais ou menos. Então a gente conseguiu fazer isso. Nos resgatamos. As informações estão lá no @aplausosdf, que é o Instagram então, pessoal, quiser fazer um curso bacana, vocês é um curso de teatro ou é um curso de teatro e comédia? Teatro pra ver. Porque assim, quando eu falo que eu sou aspirante a comediante, porque assim, eu não acho que eu sou um ator. Eu atuo, mas eu não acho que eu sou um ator. Porque, cara, é uma responsabilidade que eu acho muito grande de falar que você é um ator. É porque é um trabalho violento, né, cara? Cara, assim, eu, por exemplo, eu acho que todos os personagens que eu fiz era sempre eu mesmo, com uma vozinha de... Entendeu? Eu gosto não era, nossa, o cara mudou ali, não sei o quê. Eu tenho essa percepção minha.
E é diferente, por exemplo, quando eu brinco, eu falo que eu sou um dramaturgo. Porque, porra, Ah, faz um dramaturgo. eu sei lá, o que é que faz um drama? Escreve Faz- drama. Então, Escreve o drama. filme. Escreve Não, as então, coisas. beleza. Então me dê um drama que eu turbo Ah. ele. Tem essa não, velho. Me dê aí que eu arrocho. É um drama truco, né? Exato. Sei, E, olha. e assim, cara, eu acho que eu já tive boas atuações em palco. Porque logo depois que a gente fez o curso, em 2011, eu, Léo e mais 4 pessoas que estavam no grupo, nós montamos um grupo chamado Os Filhos da Peça. E ficou aí em cartaz de final de 2012 até meados de 2015. Era eu, Léo Ladislau, Tobias, não lembro qual era o nome artístico do Tobias. Tobias Vicenzi, se eu não me engano. Tobias Aguiar. Malu Cordioli, que hoje está Rota, no Rio né? de Janeiro, atriz lá no Rio de Janeiro, grande atriz de musical também, inclusive. TJ Fernandes, expoente aí da Não, o comédia TJ tava com no vocês também. DF, e o Paulo Vitor, que é funcionário do Senado, né? Então ele tá servidor do Senado. Tava só na onda, né? Tá na onda, tá na onda. E é um cara também que ele tem a mesma premissa que eu, ele não diz não pra comédia, Sim. se tiver função, se tiver motivo. Não é fazer por fazer. Esse curso que você fez Fizemos com com o G7 foi voltado para comédia. Não, esse curso, especialmente do G7, era um curso de teatro. Era um curso de teatro. E assim, a minha relação com o teatro naquele tempo, ela estava muito vinculada a espectador. Mas eu me considero um bom espectador de teatro. Cara, eu lembro que eu vi os melhores do mundo antes deles serem melhores do mundo. Quando eles deram A Culpa é da Mãe. Eu também assisti a Em primeira peça no 93, 93. assistindo 2 mais 2 igual a 6. Não é qualquer pessoa que tem essa vivência. E eu vi, e eu lembro que um outro tio meu ia me levar, eu tinha 12 para 13 anos, tio Neo Lúcio, irmão de Sheila, da Saia, também um grande gaiato, era um cara que, com um espírito humorístico absurdo. Eu queria assistir Jô Soares. O Jô Soares estava com algum monólogo dele em Brasília. E quando meu tio foi comprar, já não tinha mais ingresso. E eu tava naquela, vou ver a peça do Jô, você assistir ali, Jô Soares 11h30. Eu gostei muito de comédia. Eu tenho boa lembrança de com 8 para 9 ou 9 para 10 anos, não lembro bem a idade, mas já assisti. Oh, meu Deus do céu. Ai, cara. O Pirata lá, que tinha na Globo. TV Pirata. TV Pirata. TV Pirata. TV Pirata. E tinha ali uma formação vendo Armação Ilimitada, que tinha um negócio de humor ali. Sim. Assistia ali o Jô Soares na Globo ainda, o Chico Anísio. Eu gostava de comédia, eu ria, gostava. Minha família é uma família de pessoas engraçadas. De gaiatos. De gaiatos. Minha avó, que infelizmente faleceu ano passado, mas já com seus 90 e tantos anos, minha avó era uma mulher muito engraçada. Era uma mulher que ria muito das coisas, entendeu? Então, eu tinha esse ambiente. Mas era um ambiente como espectador. Não era um ambiente como, eu posso estar ali. Ou, quiçá, e pensar nisso como uma carreira. Isso é uma outra coisa que eu estava conversando com um amigo meu, que uma coisa é você acertar uma vez, acertar uma piada, acertar um solo, acertar uma peça. Isso é fácil. Eu já acertei. O negócio é o cara conseguir se manter na crista da onda, né? Fazer o que o G7 faz. São 25 anos vivendo de teatro. Fazer o que os melhores do mundo fazem. São mais de 30 anos vivendo como teatro. Ou diversos comediantes de stand-up que estão aí já há 15, 20 anos dessa leva nova, né? Tirando o Chico Anísio e Zé Vasconcelos, que tem lá o primeiro movimento no Brasil. Isso é muito difícil. Acertar sempre é muito difícil. Acertar uma vez é uma moleza. Porque acertar uma vez, você teve ali uma iluminação, você teve uma percepção que ninguém teve ainda, conseguiu escrever e foi. Então você diria que é difícil viver de comédia? Não de comédia. De arte, no geral, de teatro. E eu acho que talvez de drama é mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Apesar de, talvez por um corporativismo, no geral, acho textos de drama são mais fáceis
de comédia. É mais fácil fazer chorar do que rir. Sim. É mais fácil fazer chorar do que rir. Entendeu? As pessoas se encantam mais com a tragédia do que com... Cara, meu, pô, você vai assistir Toy Story. É um filme de comédia, é um filme pra criança de comédia. Mas no Toy Story 3 ou 4, acho que é o 4, você vê lá a cena que os bonecos estão indo pro triturador do lixo. Meu amigo, eu chorei feito uma puta que tomou um golpe no cinema, velho. Porra, as histórias tristes, elas tocam muito. A gente porra, o ser humano é um ser que sente. Só que, no geral, a piada é mais complicada. Tem uma outra coisa que pesa bastante. A gente estava falando aqui um pouquinho sobre artistas de música que fizeram 3 discos e os caras fazem uma carreira de 30, 40 anos com 3 discos, entendeu? Conseguem ter alguma relevância, apesar de não ter novas produções e tal, não sei o quê. Mas olha a diferença. Uma piada, se eu te conto 3, 4 vezes... Acabou, né? Perdeu a graça. Acabou. Pô, eu fui agora, tive a oportunidade recentemente de ver Barão Vermelho, a formação original, né? Pô, as músicas dos anos 80 e 90, que o Frejá e todo mundo lá toca há 30, 40 anos, você canta, Parece que coisa nova. ali você se emociona. Esse é o contexto, você se emociona. Entendeu? Essa é a ação. Porque é outra pegada, a música é outra pegada, né? Obrigado. Aí você lembra dos E aí, momentos, daquele 10, Sim, 30 anos só que atrás. na comédia, quando você é um espectador regular de comédia, quando eu digo regular você gosta de comédia e vai às vezes. Às vezes você vai num show 2 vezes. E acabou, pô, não vou mais ver esse show porque não vou mais ver. Assim, Só que tem o pessoal que gosta mais de comédia, que, por exemplo, você tá lá, hoje não é tanto esse hábito, mas você tá lá zapeando na TV a cabo e passa ali num canal que tá passando Auto da Compadecida, você para pra ver. Cara, Você para pra ver. não, Entendeu? se a gente pegar um exemplo dos Trapalhões, Sim. todo sim. domingo parava todo mundo Só no que, final cara, no final do semana era uma domingo. coisa nova. Sim, O negócio é a repetição da mesma coisa. sim. Aí você tem o mesmo show. obras célebres, obras épicas que fazem isso. O Auto da Compadecida, cara, se eu tiver saindo de casa e bater ele na televisão, talvez eu atrase. Porque eu vou, vai dar uma eu vou querer zapiada, vai dar uma ver. olhada. Entendeu? E aí que é a diferença. Porque quem gosta e se envolve, Chicó. por exemplo, teve uma época que, por conta de diversas coisas dos Filhos da Peça, que foi esse grupo de teatro que nós 6 formamos de 2012 até 2015, eu estava morando aqui no Plano, o G7 se apresentava aqui no Plano, e na época eles estavam muito em cartaz com como passar em concurso público, que voltou agora. Sim. Cara, como a gente era amigo dos caras, a gente chegava ali, né, mais cedo, ficava batendo papo ali no camarim, vez ou outra fazia uma participação especial que tinha lá, que era passar correndo pelado. Correr pelado. Exatamente. E Foi a melhor época da saia, né? melhor que a saia. E aí terminava, a gente dava a volta e sentava ali atrás. Às vezes um participava e ficava ali. E a gente ficava vendo, cara, agora ele vai entregar tal piada. E aí ficava olhando como ele ia entregar a piada. Entendeu? Vez ou outra tinha um improviso, surgiu uma coisa nova. Até mesmo pra gente aprender, mas porque também já estava ali entendendo como que era o teatro e a comédia. Como é que A funcionava, entrega né? do negócio. Que era uma coisa que eu achava que era um negócio meio... Quer ver Era na louca. Era na louca, e não é. É uma ciência, né? Não Tem uma é. ciência E ali, quando o Léo nos chama de volta agora em 2025, a gente remonta o grupo, mas com uma outra pegada, com outro nome, eu, Léo e PV da formação lá de trás, mas com uma outra pessoa, o Elson Filho, que é um comediante de stand-up muito, muito talentoso. Sim. A gente remonta. O que a gente vai fazer? Aqui na Aplauso a gente não consegue teatro hard, porque a gente não tem iluminação, a gente não tem cortina, tem um palco mais reduzido. Mas dá para fazer umas ceninhas. Então vamos fazer algumas ceninhas aqui. Sketches, então, né? para fazer Meu Ovo, que é a nossa sketch campeã de vendas, é simples. Você já participou. Já foi citado em Meu Ovo. Meu ovo Já foi citado em Meu Ovo. Meu ovo é o prato da casa. Que veio veio de um outro curso, porque a gente fez um curso com o Rodolfo, logo depois a gente fez um curso com o Felipe Gracindo, que até hoje é do G7. E ele veio com uma ideia, dessa ideia o Léo desenvolveu textos, do texto a gente conseguiu desenvolver a cena.
E aí a gente falou, não, vamos fazer umas ceninhas e tal. Tem um stand-up ali que a gente pode ir colocando. O Léo não queria stand-up na época. Aí a gente falou assim, vamos fazer improviso. Ah, beleza, pô, improviso. Beleza, Você né? sobe no palco. Você tá louco, É isso, cara. é isso que eu tava aqui pensando. Vocês, na comédia, não segue um script, Rômulo, um texto. exemplo, Meu Ovo faz é uma no improviso. Não, Meu Ovo é uma cena que Léo e eu fazemos desde 2012. A mesma cena o tempo todo. Meu irmão, os improvisos dessa cena, vez ou outra seja uma coisa, mas os improvisos dessa cena Mínimos, né? não, os improvisos são ensaiados. Ah, sim, os improvisações E aí esse é o negócio. Aham. E aí olha como é que são as coisas. E aí que é o legal. E aí vem um pouco, talvez, da minha parte de professor, que é o constante aprendizado. E aprendizado, para mim, está vinculado à emoção. Eu, por exemplo, gosto muito de Barbixas. Né? Acho muito Sim. divertido Barbixas, que é um grupo de improvisação. Mas um período eu fiquei muito afastado de ver Barbixas, por quê? Eu não conheço os caras Barbixas, mas o Rodolfo do G7 conhece. E eles estavam aqui em Brasília, e o Rodolfo foi ao teatro visitá-los. E o Rodolfo contou para nós. Aí o Rodolfo falou, cheguei lá 4 horas, os caras estavam ensaiando. Aí eu pensei assim, porra, os caras estão ensaiando Pra contar os piada. improvisos? Aí eu falei, porra, fake. Meu amigo, quando teve essa oportunidade, eu falei, só subir no palco e improvisar. Cara, a gente... vamos treinar um pouquinho. Cara, simplesmente a gente não conseguia fazer. Não sai nada, né? Não sai. É técnica. Sim. E é repetição. E é Ensaio. treinamento. E é ensaio. Por isso que eu acho que eu não sou um cara que eu posso falar assim, eu sou ator. Eu sou do teatro da comédia. Porque a comédia, ela vem escrita. Pô, adoro quadrinhos. Eu tenho a formação de Turma da Mônica. A Turma da Mônica é comédia em cima de comédia. Sim. É formação de caráter em cima de xiste. Em cima daquela comédia que tá ali escondida por trás. Eu particularmente, olha como é que são as coisas. Agora, há alguns anos, refizeram Space Jam. Sim. Que é o filme lá do basquete. Que a primeira versão é com o Michael Jordan. Refazem com o LeBron James. E eu fui ver, óbvio. É um filme que na minha adolescência era muito forte. Sim. Pela música, eu gosto do Michael Jackson. E, porra, eu fui formado assistindo desenhos do Looney Tunes. Porra, eu assistia Pernalonga, Patolino, o Tic-Teco, que não sei se é Looney Tunes, mas via Tic-Teco. Não, Tic-Teco é Disney. Mas via, por exemplo, Frajola. E tinha um personagem que eu adorava, que na época eu nem sabia o nome. Mas eu adorava, que eu achava muito engraçado, que chamava Pepe Le Pew. Quem é Pepe Le Pew? O Gambá, né? É o Gambá. É E qual era a repetição constante do Gambá? A gatinha, que eu não sei o nome. Não, eu acho que ela não tem nem nome. Nem sei se ela tem nome. Eu acho que ela não tem nome. Acontecia alguma coisa com ela que pintava uma faixa Sempre rolava. atrás, e aí ele se apaixonava por ela. E aí, cara, mas olha como é que são as coisas. Ele tentava ficar com ela e ela não queria. E de uma certa maneira, aquilo me ensinou que, meu irmão, quando a mulher não quer, é não. Não é não. Não é não. Eu aprendi o não é não vendo Pepe Le Pew. Quando foram refazer o filme, não colocaram o Pepe Le Pew porque achavam que o Pepe Le Pew incentivava o assédio. O set stalker, né? O assédio. Quando, na verdade, a ação ela pode ser contrária. Depende de como você entende aquele negócio ali. Entendeu? Isso é vivência, isso é arte. Isso eu aprendi. O Rodolfo foi um grande professor nisso. Esse é o contexto da arte. É quando a emoção te transforma naquele negócio de uma coisa que você nem estava vendo vir. Nem estava vendo isso vir, eu comecei a parar. E eu fiquei puto, não vamos colocar por causa disso, é um dos personagens mais clássicos que tinham da Disney. Da Disney não, desculpa, da Looney Tunes, da Warner Brothers. E aí, nesse contexto, a arte vai te acertando. Então, assim, a comédia ela vem de vários lados. Então, a comédia vem... hoje o pessoal discute muito falando que não tem comédia na TV. Não precisa ter comédia na TV. Porque a comédia está sendo produzida por centenas de pessoas no Brasil, que chega no seu celular, no WhatsApp, no Instagram. Depois tudo chega na mão, Cara, né? aparece do nada. Aparece do nada. Bomba E assim, obviamente vídeo. tem muita gente muito boa, tem muita gente ruim, tem gente que consegue refazer. Aí o negócio que você acertar uma vez é fácil. Continuar acertando é muito difícil. Tem um cara que eu admiro muito na internet chamado Matheus Costa, que é o garotão que fica trolando o pai.
seu Zé. Sim, sim. O pai dele é botafoguense. Pra dele botafoguense, Zé Botafoguense. E ele começou com um videozinho ali, que era do TikTok, não sei o quê. E isso foi na época da pandemia. E ele tá desde 2026, sempre trazendo uma coisa nova, uma coisa engraçada. E eu troco. Hoje, uma das vantagens da comédia chegar pra você é que você pega e já envia pro amigo seu, né? Sim. Então, tem uns 2 ou 3 amigos que eu sempre mando pra eles, o seu Zé e o Matheus. Principalmente o seu Zé, eu falo que é o seguinte, cara, se isso foi combinado, pode dar o prêmio de melhor ator pro seu Zé. Ele é muito Dá o engraçado. Oscar. Dá o Oscar. Fica Porque, bravo, fica puto. meu irmão, como se o aquilo ali- Matheus. Se aquilo ali é um ator, dá o O cara é Oscar. uma pra ele. fera. Não, eu acho que ele tem. Hoje já tem coisa combinada. Por exemplo, Cara, teve um sketch dele recente, que eu vi no Instagram. Ele pintou a bandeira do Brasil Eu vi. na sala da casa. Aquilo ali, pô. Aí depois era propaganda da Souvenir. Ah, E aí, Cara, então. agora tá capitalizando, tá e eu certo, vejo. agora tá na Não, hora. não, tá capitalizando tem É, tempo. tá na- E ele tá há 6 anos capitalizando muito bem nisso. Aham. Não, E aí eu falo, Você meu viu onde irmão, ele estava agora, recente? pra Copa do Mundo ele Estados sempre Unidos, vai. Copa do Mundo e tudo. Exatamente. Tudo financiado. E aí é um por negócio. patrocinadores, né? Se tá combinado, o seu Zé já sabe o que vai acontecer ali, meu irmão, a reação do seu Zé e da mãe dele Da mãe dele pode, é muito pode dar Oscar, engraçado. velho. Pode dar Oscar. Essa eu não Porque acompanho, não é posso falar. É ator. muito engraçado. Ah, Se, engraçado. Vou se até for olhar, combinado, velho, é o melhor de todo mundo. Aham. E aí esse é o negócio. E aí o curso de teatro e comédia, ele vem nesse entendimento, que olha, a gente tem um contexto de teatro, mas a aplausos oferta o teatro e comédia, porque nós temos um bom palco para pequenas sketches, mas nós temos um excelente palco para stand-up, Pro stand-up. por exemplo, ou para qualquer outra manifestação em si que alguém possa ter. Uma das coisas que nós temos, por exemplo, no nosso teatro, é que tem um dia que qualquer pessoa tem que trazer uma habilidade dela. Então, se você canta, você vai cantar. Se você, sei lá, Você tá sapateia, falando do público? Faz se uma você imita, imitação. não, dos alunos. É Ah, uma atividade do entre os alunos. Se você faz uma imitação, você vai imitar. Se você sapateia, você vai sapatear. Cara, nessa última aconteceu uma coisa que eu achei espetacular. Teve um camarada lá, era um artista, ele é um cineasta. Também ele é um artista, o Rafael Moura. Faz o stand-up, briga ali. Ele é dos quadrinhos também. Cara, ele chegou assim, eu trouxe um negócio que eu faço que é caricatura. Então eu quero fazer, eu posso fazer uma caricatura. Não, então beleza. Alguém vai pro próximo, quem é alguém que canta? Falando, eu canto. Não, você vai pro palco e ele vai fazer uma caricatura. Quando você canta, ele vai fazendo a E caricatura. arte. Ah, E com aí certeza. tem que acertar a caricatura dentro daquela intenção do contexto de destacar o exagero de alguma Aham. coisa da pessoa e tal. E assim é arte. Entendeu? Você tava E eu falando aí, vim- cara. E eu vim, aí só pra finalizar, e eu vim desse contexto primeiro como espectador, e aí, só quando eu chego no curso de teatro, eu já tinha visto todas as peças que os melhores do mundo tinham feito. Eu já tinha visto o G7, as primeiras peças do G7, como comunicação, um festival de esquetes que eles tinham de 5 anos de G7, e o grande sucesso deles à época, já que era Compassão em Concurso Público. Tinha visto algumas vezes. E alguma coisa ou outra por ali ou mais. Teve uma época que eu participava muito e aí foi uma das coisas legais. Eu fui muito como espectador no saudoso Jogo de Cena, O jogo de cena. que era do Jamie Festen, e que era um compilado de artes. Tinha um pintor. Por exemplo, eu não sou sensibilizado por artes plásticas. Não me acerta. Mas, porra, o cara tava ali fazendo arte. Só pra contextualizar, o jogo de cena aqui, gente, em Brasília, eu acho que não tem mais não, né? Não tem. Infelizmente, a pandemia terminou de Exatamente. O jogo de derrubar. cena, o que acontecia? Era um momento, o teatro, Era uma revista teatral era uma mensal. revista teatral mensal, exatamente. O que acontece? Você tinha uma peça na cidade, você ia lá apresentar um pedacinho da peça para fazer uma divulgação. Exato. Você ia fazer um show na cidade, você ia lá tocar uma música. Então, pô, era um Então, negócio muito aí tinha legal, música, né? tinha dança, música, teatro. tinha teatro, tinha mímica, tinha de tudo. E aí eu lembro que eu E tinha foi visto lá que eu aprendi a gostar de dança contemporânea. Foi? velho. Foi, cara. Caramba. Eu vi um negócio lá que eu falei, cara, esse negócio é fantástico. Nunca imaginei que eu ia gostar de dança, ainda mais contemporânea. Contemporânea. E aí eu pirei. Quando eu vi, eu pirei. Não, então lá uma das coisas que eu lembro que com 15, com 16 anos, que eu fui com o meu tio Neo Lúcio lá, eu participei do Pipo fazer pergunta pra mim, ou o Helder, acho que foi o Helder, fazer Sim. pergunta pra mim na plateia, eu responder certo, Sim. ganhar uma camiseta, eu tinha uma camiseta.
Aí, anos depois, eu participei no palco nas competições, José Palco, né? Aí Tinha o uma Helder, pessoa- eu peguei ele um dia desse lá. É. Foi, que ele era isso antes de 2016, né? Uhum. A gente tava no ciclo olímpico, e aí, porra, eles tinham um negócio de ficar metendo o pau na Olimpíada, né? E tal, nos Ficar atletas. zoando. Não, é zoeira, Aham. zoeira, normal. E aí, porra, eu fui pra Olimpíada, pra Paralimpíada, Sim, sim. ganhei uma medalha, né? E quando eu voltei, eu fui lá, né? Falei, que é o trouxa, eu vim esfregar na tua cara. Ixi, Massa, cara, ele fez que uma massa. festa danada, moleque. Aí eu Ele lembro cheio que de boa uma das demais. vezes, ainda antes de entrar no teatro, eu acho que ali. Pô, agora eu não vou lembrar qual foi o ano, mas eu vi o G7 apresentando uma cena chamada Autofagia. E essa cena, pra mim, eu fiquei impressionado, porque ela era uma cena de teatro, meio que assim, com um texto sério, só que ela era uma pantomima, que era você fala de um lado e a pessoa vai fazendo as mímicas do outro. Aham. E eu lembro que o Benetti, ele a autofagia, a pessoa ia se a sinopse era a pessoa ia se temperar para ela se comer, Se a consumir. autofagia se É, se consumir. consumir. Né? E aí então o Benetti entrava num tambor e eles começavam a jogar óleo nele, saca? Farinha de trigo, jogavam um monte de coisa nele. E uma hora ele pegava uma cebola. Ah, tem que ter cebola, tem que ter cebola. E, cebola. Nossa. Eu falei, cara, pra fazer uma coisa engraçada, mordeu uma cenoura, uma cebola. Uma cebola. Pimenta, cara, ele pegou um negócio que não era pimenta e jogava Aham. no olho, mas você tava achando Mas que de todo jeito tá jogando no olho, né? pimenta no olho. Então eu tinha, querendo ou não, esse background de teatro. Às vezes eu tive a oportunidade de ver Adamastor Pitaco em Aham. Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ver Tom Cavalcante aqui em Brasília na década de 90. Eu lembro. Teatro Nacional. Não, ele foi no Teatro Pedro Calmon. Eu vi no Teatro Eu vi Nacional. no Teatro Pedro Calmon, o do Militar. Sim. Que, cara, eu lembro que tinha uma piada sensacional. 97 para 98, Brasília, tem um que político mais forte, né? Ele entra no palco de João Canabrava e começa a fazer piada ali. Aí de uma hora para outra ele para, muito sério. Aí eu queria agradecer a presença do nosso vice-presidente Marco Maciel, famoso mapa do Chile, Ele tava lá. vice-presidente do Brasil. Era Ele tipo vai falando olhando para a plateia. Eu tava muito atrás, todo mundo tava muito atrás, começa a Cadê, procurar cadê, o cara. cadê? a procurar cara? o Marco Maciel, que não é uma pessoa muito fácil de achar. Sim, sim. Se ele estiver de lado, você já não vê. Eu nem sei que fim levou, hein? Abraço forte ao Marco É, Maciel, Marco- se já morreu, É. uma pena aí, Cadê a Luiz? família. Marco Maciel, pergunta. Luiz! Cadê o Luiz, já? Vou Não, demitir pesquisa esse aqui. cara. Cadê Vamos o... ver aqui. Chamou o Trump Vamos pra ver aqui, demitir esse cara. Saber se E o Marco aí, Marcelo cara? morreu. Nem sei se ele morreu. Então, eu também não sei. Cara, e ele começa. Só que à medida que ele vai falando, ele começa a virar muito devagar, muito devagar. Aí ele começa a falar com um pedestal. Morreu em 2021. Morreu em Aí, 2021. ó. E aí ele começa a falar com um pedestal. Mano, aplausos gigantescos. Exclusivo. Efusivos. Então tinha ali, eu tinha um contexto como espectador. Mas nunca tinha estudado. Só que o que acontece? Até então, e aí depois eu descobri, o meu palco era sala de aula. Eu era professor. Isso que eu tava pensando em te perguntar aqui. Como é que faz? Você mistura... É um cara multifacetado, né? Tem Sim. várias profissões. E aí você consegue misturar isso? Consegue separar? Tá na Cara, sala de na aula? verdade, assim, aí eu vou reforçar. A sala de aula é um palco. É isso que eu ia te falar, porque acaba que o professor realmente tá, ele Então, tá apresentando ali uma peça, né? o mais fácil de enxergar desse contexto é o professor showman de cursinho. Sim. Sim. Uma galera que ganhou muito dinheiro no É. período aí. Hoje tem um pouco menos. Mas tinha uma galera de cursinho, aquele cara que canta, aquele cara que faz você decorar o negócio por causa Sim. da música e tal, não sei o quê. Então, eu tinha esse negócio, só que eu nunca tinha relacionado. Hoje eu consegui relacionar, porque acaba que, querendo ou não, por conta da minha profissão, professor, eu tive que estudar. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação de docência no ensino superior, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em psicologia da educação,
e eu tive a oportunidade de fazer um doutorado em educação física em formação educacional de atletas. Então, cara, e aí é o que eu queria para todo mundo, a oportunidade de estudar. A oportunidade de estudar te traz muitas vivências. E eu comecei a falar um negócio que eu brinco às vezes, que eu falo assim, eu quero ser o Paulo Freire 4.0. Que é um Paulo Freire, ele vai agradar tanto a canhota quanto a direita. É. Porque quando ele vier falar comigo, o pessoal da canhota, eu falo que é bom. Quando vier falar da direita, eu falo que é ruim. Então, Paulo Freire, multifacetado, entendeu? Né? Mas é o que eu brigo, eu falo assim, isso me veio, Romulo, na pandemia. Todo mundo viveu a pandemia, né? Sabe como é que é, mais ou menos. E a profissão professor foi muito impactada. Porque em uma semana, eu dava aula numa faculdade, que em uma semana conseguiu resolver o EAD, resolver o online. Em uma semana, no CEUB, a gente estava dando aula online. Eu estava em outras instituições que demoraram mais. Sim, o CEUB, em uma semana, aula online. Desenvolveram. E assim, cara, eu tinha entendido. Quando eu comecei a dar aula, cara, era um desespero. Porque eu não tinha uma coisa que para mim é fundamental quando eu tô dando aula, que é o quê? É o contato. O retorno do o contato do aluno, né? que me dá retorno. Balançando cabeça, ou aquele aluno que tá lá atrás e tá com aquela cara de não entendendo nada. Esse cara tá falando. Ou rir de uma piada que eu jogo ali no meio, de uma referência que eu dou ali no meio. Porque se eu chego e dou uma referência assim, ó, esse exercício aqui vai deixar o seu aluno mais cansado que um gago cantando faroeste caboclo. Se o cara entende isso, eu sei que ele vai entender que é um exercício que gera muita gasto energético. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Só que ao mesmo tempo eu tive que ir adaptando, porque eu percebi que quando eu peguei gerações mais novas que eu, eles não tinham referência do faroeste caboclo. Conheci. O mais novo não tem. Verdade. E aí eu tive, aí é o negócio, oportunidade de vivências. Eu tive a oportunidade de uma vez ver uma palestra do grande Mário Sérgio Cortella. Dentro das coisas que ele falou que me impactou, ele fala que perguntaram para ele o que ele ouvia em casa. E ele respondeu, One Direction. A pessoa, mas doutor, professor, você não ouve ópera, você não sei o quê? Ele falou, não, eu ouço One Direction, que é o que os meus alunos estão escutando. Né? Eu tenho que entender o que os meus alunos escutam para eu poder conversar com ele. Para eu poder sensibilizá-lo, para ele poder me entender. Então eu comecei a reparar nesse contexto. E aí quando estava eu na frente de um computador dando aula, que não tinha resposta, caramba, eu ficava me vendo ali. Não tinha, cara, e aí eu coloquei, não, eu não sirvo para dar essa aula. Isso aqui é uma contingência. Se isso aqui for para sempre, eu vou ter que ir para outra área. Eu vou ter que ir pra outra, porque isso aqui não serve para mim. Graças a Deus, foram só 2 anos nesse contexto aí. E eu tentei, cara. Eu juro que eu tentei. Eu tentei dar aula em pé. Levantei o computador para dar aula em pé. Não ornou. Pedi para os alunos deixarem a câmera ligada. Escangalhou, piorou mais ainda, porque aí deve ter parecido cada coisa, não aconteceu nada demais não, mas é porque eu tava começando a falar, mas eu já tava começando a tentar reparar o que cada um tava fazendo. Ali. Aquele levantou, aquele tá dormindo, aquela ali foi e saiu, foi pegar alguma coisa. A aula foi pro saco. Caramba. Obviamente, ela permitiu algumas coisas. Você já foi em aula minha de Sociologia da Educação Física, falar do seu contexto da relação com o esporte e sociedade. Durante a pandemia, eu consegui que um camarada do interior do Ceará, chamado Polinésia Alemã, que não tem as pernas bem formadas e joga bola no terrão, joga bola sentado, participou de uma aula minha online, porque o online pelo menos permitiu isso. Né? Só que eu sensibilizo. Porque esse é o negócio, sensibilizar na aula. A arte sensibiliza. E aí eu comecei a reparar algumas coisas que, cara, e ainda sou de uma formação e Macaco, você tem mais de 40 anos, né? Um pouquinho mais. Romulo, você tem mais de 40 anos? Um pouquinho mais que eu. Pinto o cabelo. Então, Pinto o cabelo? 55. 55. Então, ó, vocês talvez tenham pegado uma época que eu estudei, quando a gente era jovem, e assim, quando você ficava de recuperação no primeiro bimestre, você já estava pro final do ano. Não tinha como recuperar. Prova em dezembro, se não é em dezembro, você ficava para fevereiro. Então você tinha medo. Tinha medo mesmo. Você tinha
temor. Então, provavelmente, se eu falar de alguns momentos educacionais de vocês, vocês tinham medo, vocês vão falar assim, não, eu estudei para passar porque eu tinha um temor de reprovar. Porque minha mãe ia me matar. Porque meu professor ia ficar decepcionado comigo. Você perdeu um ano da sua vida. Meu amigo, então você tem esse temor. Só que se eu falar com vocês aqui, vocês vão falar assim, porra, mas eu também tive um professor que eu gostava muito desse professor. Ou eu gostava muito de matemática no segundo ano, que foi o que me levou para a faculdade, porque matemática no segundo ano era trigonometria e geometria espacial. E eu era louco por isso. Então, por eu amar aquele conteúdo, ou amar aquele professor, eu pegou um caminho, né? Eu me sensibilizava e aprendia. E tem o terceiro, que é o Paulo Freire 4.0, que é o que eu falo, que é a aprendizagem pelo humor. Então é o temor, é o amor e o humor. Porque se eu apertar vocês também, vocês vão lembrar de algum professor engraçado seu que fez você aprender alguma coisa. Que fez você aprender alguma coisa que em algum momento foi importante. Eu tive professores muito engraçados. O professor Augusto Matos, de História, eu tive professor no terceiro ano. Cara, ele estava no palco. Quando ele estava dando aula, ele imitou o Michael Jackson, porra. Onde é que você imita o Michael Jackson? No palco, porra. E ele me falou, olha como é que são as coisas. Essa história eu vi em 98 e eu nunca mais fui numa enciclopédia ou na Wikipédia ver. Porque o Augusto Matos me ensinou. Em 98 ele me ensinou o seguinte. A gente estava estudando Primeira Guerra Mundial. E ele falou, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela estoura porque mataram um príncipe lá, mas na verdade é porque tinha uma briga entre Alemanha e França por uma região chamada Alsácia-Lorena, que é mais ou menos parecido com o Acre, entre Brasil e Bolívia. Os bolivianos são ensinados a odiar o Brasil por conta que o Brasil, eles são ensinados que o Brasil roubou o Acre. Deu a desculpa do uso capião, pagou uma grana, roubou o Acre. Contexto, cenário, nós, estudantes do terceiro ano, tínhamos 17 anos. E aí ele fala então assim, então vocês que estão próximos a entrar no exército, tomem muito cuidado, porque a qualquer momento pode ir a guerra entre as duas superpotências militares, Brasil e Bolívia. Calma. Vai ser pedrada e flechada pra tudo quanto é lado. Vai ser a guerra dos tacapes. Eu ouvi isso, Macaco, em 98. E eu consigo declamar o tempo que eu quiser. Exatamente. Porque educação é emoção. Arte é emoção. E um momento eu reparei, meu irmão, eu tô no palco há tanto tempo. Daniel, e fazer política, fazer comédia, eu acabei atravessando minha pergunta, né? Fazer comédia em Brasília. Vocês têm que andar muito pela política ou vocês conseguem ficar ali avesso a isso? Não, assim, aí é o negócio. Eu tenho um histórico de ver, por exemplo, o Cacete Planeta cornetar todo mundo. E esse é o meu negócio. Cara, eu tenho um outro tio, André. Outro gaiato. Mas ele é mais tímido, ele não subiria no palco, não. Ele é mais tímido. Mas ele tem uma característica que eu amo dele. Ele discrimina a todos igualmente. Senta burrar em todo mundo. Todo mundo. A única coisa que o coração dele preserva um pouquinho não é nem a esposa dele. É o Flamengo. Ele é Flamengo. Mas só pra você ter ideia, o sim dele de casamento, eu tava presente em 87, o sim dele é: André, quer se casar com Leonora? Não é muita coisa não, mas eu aceito. Esse é o sim dele de casamento. Esse é o sim dele, sério, juro. Então assim, eu tenho essa formação. Hoje, pelo contexto social, cara, a comédia é reflexo da sociedade. Assim como o esporte é reflexo da sociedade. O pessoal fala assim, nossa, tem briga no estádio, futebol é violento. Meu amigo, a sociedade é violenta. O estádio é o espelho, é a repercussão. Quem tá esse negócio do brasileiro ser pacífico, isso aí é balela, né? Como se existe na comédia divisões políticas por vários contextos, é porque é um reflexo da sociedade. Claro. É um reflexo da sociedade. Eu bato em todo mundo. Inclusive
nos candidatos que eu gosto. Aham. Eu não vou fazer nenhuma campanha aqui, mas eu vou bater em todos os candidatos. Aham. Porque se o cara me der uma coisa engraçada, eu vou. Uma coisa É engraçada. claro. Eu vou, não tem Eu acho que isso aí que é um lance, né? Se você tem um material para produzir a comédia, por que não produzir, né? Tem alguém que falou, agora eu não tô lembrando se foi o Patrick Maia, mas alguém falou, que foi uma época que estavam falando de uma piada, eu não lembro qual foi a piada, mas acho que foi a piada do Léo Lins, que deu problema lá pra ele. Ele tava falando assim, se uma piada ela é polêmica, a nota da polêmica é 9, a nota da piada tem que ser 10. Entendeu? E eu gosto. Eu acho que isso faz sentido. Que é tipo assim, vou comprar essa briga ou não? Por exemplo, nós tínhamos uma piada que eu amava. E era uma piada muito sutil no dos Filhos da Peça. A gente tinha uma peça chamada Brasília, um plano sem piloto. E a peça mostrava como Brasília foi formada. Então, primeiro mostrava meio que o Roriz criando, como Deus, criando Brasília. Não, desculpa, esse foi outro. Não foi outro. Na verdade, a gente. Foi uma outra peça chamada Se É Que Se É Amor, que falava da história do amor. E aí mostrava Deus criando o amor. E aí teve uma hora que entrava o anjo Gabriel, porque Deus estava fazendo tipo uma receita. E aí entrava o anjo Gabriel para fazer uma pergunta. Anjo Gabriel é o anjo que vai dar as boas novas a Maria. Eu não sou de igreja nenhuma, mas eu tenho conhecimento bíblico para poder fazer as piadas e entender as piadas. Entendeu? Por exemplo, um filme que é sensacional, quando você entende de religião para poder rir, Deus é Brasileiro. Deus é brasileiro. Se você não entende religião, você não vai rir. Você vai falar, tá só ofendendo. Não é. Não é. E aí, Gabriel entra só para tirar uma dúvida com Deus sobre o endereço, que ele tá com dificuldade de encontrar a casa de Maria para dar as boas novas. A piada era, Gabriel entra com uma roupa de carteiro. Que ele vai entregar as boas novas. Nós nunca colocamos uma seta para entregar a piada, porque eu também acredito nisso, eu acredito na inteligência do público. Né? A gente nunca entendeu, e eu acho que ninguém talvez nunca tenha relacionado. Mas se uma pessoa falou, Gabriel de carteiro, pronto, já valeu a piada. Só que não é uma piada que gera polêmica. Bem? É uma piada que gera polêmica. Eu gosto dessa linha de pensamento. Só que depois eu vi uma outra teoria, que é a teoria da liturgia do palco. Que é a teoria do costume do palco, das regras que estão ali. Quem dá hoje mais esse exemplo é o Carioca. E o Carioca é um humorista que eu acho espetacular. Do Ticaracati Cast, Pânico e tal. Do Pânico. E do Pânico. Grande imitador, talvez um dos melhores imitadores do Brasil, talvez o maior de duração. E olha que interessante, o stand-up dele eu não gosto. Eu já fui ver, eu não gostei. Mas eu morro de rir. Cara, no Ticaracati Cast, morro de rir. E ele conta uma coisa lá que eu acho muito legal, que é o seguinte, ele fala lá. Ele dá um exemplo assim, se um jornalista pegar uma exclusiva de um cara que matou 2 crianças e está foragido, esse jornalista ele pode preservar a fonte. Ele não precisa falar onde é que está o cara. Ele vai falar, não, preciso falar. Não, claro, preservar a fonte. É verdade. Só que, e aí, cadê o limite do jornalismo? Mas existe uma liturgia, existe um entendimento daquilo. Que aí é o que eu acho que é o combinado da liturgia do palco. De entender que está no palco. A piada do Léo Lins, ela foi feita no palco, um negócio que era engraçado. E ele fala, não gravem, não coloquem na internet, e não sei o quê. Mas aí é a receita, né? Vazou. Exato. Receita pra gravar e botar na internet. Exato, só que aí é o negócio. É que, assim, entender, de fato, o que é uma comédia. Ele está ali brincando, que às vezes está mostrando, inclusive, uma mazela social pra gente mudar. Pra gente mudar. Esse contexto eu acho interessante. Então, eu acho que a comédia, nesse contexto político, é isso, cara. Meu irmão, me desculpa, eu sou um comediante. Se o candidato à presidência subir num palco e rebolar, meu amigo, eu vou zoar. É isso que eu tô falando. Se ele dá material.
Ele dá material, meu você dá amigo. um material, Mas você você sai fora. citou aí a polêmica do Léo Lins e Aham. tal, mas existe um limite, né? Pra se brincar, né? No palco, na comédia, ou não? Existe. Existe o limite. Por exemplo, um filme que você que vai pro cinema, ele tem que entender onde é que ele vai chegar. Ele tem que entender quem ele vai acertar. Assim como ele tem que entender quem vai acertar quem vai no teatro. Sim. Entendeu? E aí, cara, eu acho que o limite, ele tá vinculado a um contexto de que, quando eu vou assistir a peça, se eu não gosto, ou se eu acho ofensivo, eu não vou consumir mais. Eu não vou consumir Mas mais. você, como comediante, não tem essa coisa de dimensionar. Cara, a minha dimensão primária tem que ser o riso. Tem que ser o Tem riso. que fazer rir. Porque, por exemplo, eu acho que eu tenho uma piada muito boa. Eu, particularmente, eu acho que eu tenho uma piada muito boa. Essa do Paulo Freire 4.0. Mas a primeira vez que eu fiz, ninguém riu. A culpa é do público? A culpa é minha. Tem que mexer na piada. Eu tenho que acertar quem é a piada. Talvez essa piada não caiba num show geral. Mas se um dia eu fizer um show pro Simplo, que tem 40 professores, 100 professores, talvez eles entendam. Ou talvez um vai sair de lá falando assim, tá falando mal do Paulo Freire. Como se eu precisasse falar mal do Paulo Freire para o pessoal entender que não deu certo. Entendeu? Então, assim, Mas assim, Veloso, mas não há uma. Assim, eu tô falando assim, você não teria uma preocupação até de um limite de um cometimento de um crime, talvez? cara, se eu tô no. Qual crime que eu posso cometer falando Não, não, só Entendeu? joguei aqui. Se eu tô, Você se eu pensa tô nisso? fazendo. Você fala assim, pô, eu posso falar isso aqui, de repente posso estar cometendo Um um crime ou crime é não? o seguinte: o racismo ou injúria racial, por Aham. exemplo. Cometer um crime desse. Cara, eu acabei de ver um show do Magno Bueno, se não me engano. Ficou muito engraçado, cara. E ele faz piada de É negros com o raça. baiano? Não, ele é de Brasília, Magno Machado, que faz o Pastor Machado. Ah, Magno o Magno. Batista. Aham. Ele fala lá, pessoal, essa piada é muito boa. O panda é um bicho que é preto com manchas brancas ou branco Agora com manchas pretas? Aí o pessoal fica meio assim, pessoal, óbvio que é branco. Estão querendo salvar? Cara, mas pra você Porra. entender essa piada, olha que legal. Você tem que entender que existe um problema racial Claro, no Brasil. claro, exatamente. Que por mais que seja histórico, repercute de uma certa maneira hoje. Aham. Que tem um pessoal moendo de boas maneiras para tentar resolver e tem um pessoal querendo só se aproveitar da causa. Sim. O problema é que o pessoal que quer só se aproveitar da causa vem querer montar, porque quanto mais dá barulho por conta de uma piada, a causa dele cresce e ele não quer resolver a causa. Sim. E não sou só eu que falo isso, não. Tem uma outra galera que não é nem eventualmente da comédia que fala: meu irmão, se a sua causa, no dia que você resolver a sua causa, acabar o seu dinheiro, você não quer resolver sua causa. Você não quer resolver sua causa. Vai acabar o dinheiro pra você. Pelo contrário, eu quero que resolva. Beleza, vamos atrás da próxima causa. É a próxima coisa que a gente tem que resolver. Então, o limite, eu acho que tem que ser, por exemplo, eu tenho algumas piadas que eu diria que ela é censura 16 anos. E talvez algumas eu acho que tenham censura 18 anos no contexto de sexo. É. E, por exemplo, eu tenho um casal, grande amigo meu, que eles são doidos para ir me ver. Só que para eles irem me ver, eles têm que ir com um filho de que tem 18 anos e uma filha que tem 15 anos. Sabe por que eu não arrocho para eles irem? Porque uma das piadas que eu faço, se eu tivesse ao lado do meu filho, eu ia ficar constrangido. Aham. Ia ser mais constrangimento do que engraçado. Sim. E eu acho que a tensão, ela tem que ser. Você tem que gerar tensão para constranger, mas para ser engraçado. Se vai só o casal, eu vou fazer essa piada lindo. Aham. Entendeu? Que é a piada que eu falo que eu fui num puteiro. Já começa piada para a família brasileira. É porque eu falo assim, pessoal, aqui na Aplausos, consumam bastante. Porque eu tenho um acordo com os garçons e eu ganho percentual do que eles recebem. Aham. É igual puta em puteiro. Alguém aqui já foi em puteiro? Quem já foi em puteiro sabe que a puta ganha um percentual do que vai fazendo Claro. você beber. Tem que consumir. Certa feita eu fui no puteiro
E Não que eu já tenha ido, mas eu sei que você também sabe não essa conheço. informação porque já te falaram pra você. ele já me Mas eu contou. fui uma vez e aí a puta chegou e falou assim: ah, paga pra mim uma vodka com energético. Aí eu falei assim: não, pô, vai tomar energético com vodka? Não, então você me paga só a vodka? Não, paga só a vodka, sem problema nenhum. Eu achei que o energético ia ser caro. Fui pagar Ah, a conta pra poder sair com a donzela, o cara veio me cobrar R$ 230. Aí eu falei assim: caraca. já tá incluída a donzela? O cara, não, isso é só Isso a é só vodka. vodka. Irmão, Caraca. por R$ 230, eu pego uma batata, enfio na boca da puta, chupo o cu dela até ela fazer vodka pra mim. Só que pra você entender essa piada, você tem que entender que vodka é feita de batata. Sim. Entendeu? Essa é uma piada que ela, assim, é uma piada de abertura, de constrangimento, mas assim, eu não quero que uma menina de 15 anos ouça isso na minha boca ao lado da mãe e do pai dela. Sim. Se essa menina de 15 anos, junta com uma amiga dela, 16, não sei o quê, e o show é censura de 15 não, 16, alô Ministério Público, corrigir, 16 anos, e ela vai, ela sozinha, é um problema dela. Se o Sim. pai dela deixou ela sozinha no show de comédia, e o pai dela não se preocupou em saber qual era o conteúdo daquele show, cara, o Estado tem que ser menos babaca. A gente com 18 anos de idade, a gente já tem que ter capacidade de falar assim, não quero isso, porque isso aqui é ruim, é Aham. chato, é agressivo. Não é criminoso, é agressivo. Mas é agressivo pra mim, entendeu? Talvez se um cara fizer um show só falando mal de professor, talvez eu me sinta agredido. Mas ele não cometeu um crime. Tem um cara que faz comédia. Não, mas aí professor, ele né? soa Um junto com o É, mas professor e tal. ele também Então, é. o cara chega lá e Ele é começa a falar que, professor. professor não sei o quê. Muito Ou bom, cara. a gente tem um certo presidente que falou que é a culpa da educação brasileira dos professores. Só que não foi piada, né? Então a galera não cornetou ele porque não foi piada. Ele falou, sério, Outro dia, um tá me vereador de entendendo? São Paulo chamou os professores de vagabundos. De vagabundo. Então, assim, é esse contexto. O que é puramente agressivo. Você está sendo puramente, gratuitamente agressivo, sem ter. Se não é um caso, é você entender o contexto. Porra, se eu assistir um filme que, por exemplo, tem escravo, porque foi feito retratando o Brasil imperial do século XVII, eu tenho que entender o contexto da época, porra. E eu tenho que aprender. E, inclusive, se eu aprendo, é mais um motivo. Eu tenho que aprender isso para que isso nunca mais acontece. se repita. E você falou essa questão de se repita, falou do puteiro aí, R$ 230. Mas só foi uma vez, viu? Eu tenho que me retratar aqui, porque eu já fui uma vez também. Eu fui Botafogo, eu sou botafoguense, né? Eu fui Botafoguense, E aí, falta eu falha fui- aí, ó. Eu fui botafoguense Eu sou Mais uma nação Eu fui aqui, ó. botafoguense em 2024 Eu sou- e aí agora já Agora já não dá mais. Não. Eu sou botafoguense desde menino. E aí, outro dia eu fui ver um jogo Botafogo e Ceilândia, Uhum. aqui no Mané Garrincha. E aí eu tava vindo, estacionei o carro ali perto do Brasília Shopping. Aí tô subindo a pé com o sombrio meu. Aí falou, vamos começar a tomar aqui uma cerveja. Aí tinha um camarada lá com a caixinha lá. Falei, amigo, quanto é que tá a cerveja? Ele falou, R$ 15. Eu falei, que isso, velho? Cadê as meninas? Eu comecei a procurar, cadê as meninas? Exato, Pô, é isso. R$ 15 uma 15 cerveja? conto, pô, exatamente. tá louco. Uma latinha Tabela de de- cerveja. Não, e sabe o que eu acho latinha? legal? Porque se você ler o Código de Defesa do Consumidor, é abuso da relação com o consumidor. Sim. Só quem é que vai no Procon pra falar? Eu queria fazer uma É, eu quero fazer denúncia uma com o casarão que tá cobrando 230 conto numa dose de vodka. Provavelmente, E eu acho que não era absolute, viu? Eu provavelmente acho o cara que do era Procon- Smirnoff. provavelmente o cara do Procon já pensou, falou, pô, pena, eu poderia fazer essa denúncia também, mas não Denúncia vou me também, arriscar, né? Quem é que vai fazer isso? Exatamente. Pô, você vai meter essa pra cima do Procon? Pô, é complicado, né, cara? Só que assim, quando você constrói essas questões, essa piada, aí é você entender também o ambiente, o cenário. Gente, comunicação, livro, comunicação no geral. Você tem emissor, receptor e mensagem. Quando o receptor não entende a mensagem, você tem que tentar moer o máximo possível para esse cara entender. Só que o receptor também tem que fazer a dele, Tem que fazer porra. um esforço, né? Também tem que fazer a dele. Eu tenho eu, por exemplo, eu brinco com os meus amigos que gostam muito de cinema,
falando que o último filme de cinema que eu vi que ganhou Oscar, que eu fui ao cinema assistir, foi O Paciente Inglês. Porque acabou que por anos eu me afastei um pouco do cinema e comecei a assistir muito série em casa. Porque série acabou que ficou um negócio de muito fácil acesso. Então, cara, eu tenho algumas séries que eu assisti que são séries série C, série D, séries mais incomuns, entendeu? Mas, infelizmente, por conta disso, perdi. Cara, eu tenho algumas vergonhas de cinema que eu nunca assisti, que é patético. Eu não assisti Avatar, não assisti Titanic, eu não assisti Sexto Sentido, eu não assisti Poderoso Chefão. Tem um monte de coisa que eu não assisti, Poderoso porque Chefão, você não acabou assistiu, que por conta disso eu me afastei, não fui no cinema. Acabou que em alguns momentos, um pouco de tempo de cinema que eu ia assistir cinema nacional. Então, por exemplo, eu assisti Estômago no cinema, eu assisti Queiro no cinema, Deus é Brasileiro no cinema, O Homem que Copiava no cinema, Meu Tio Matou um Cara no cinema, por conta de tempo. Esse afastamento do cinema também foi feito porque em um momento as pessoas que eu estava junto queriam assistir o filme dublado. Isso me mata. E eu sei que a dublagem brasileira, alô Mauro Ramos, alô Wendel, é uma das melhores do mundo. Mas eu gosto de ouvir. E uma das coisas é porque a adaptação me quebra às vezes. Eu fui assistir há algum tempo um filme dublado com minha esposa, inclusive, beijo Simone. Eita porra. Beijo Simone, te amo, gata. Beijo. Tem que tirar aqui porque ela tá em casa esperando. Né? Essa mulher é brava, já mandou foto que tá aqui. Não, mas não é brava, pelo contrário, não é brava não, cara. É porque realmente ela... pessoal, é a primeira vez que eu posso brincar falando casa, a piscina tá quente. A gente foi assistir alguma coisa e aí colocaram uma piada. Eu não lembro bem exatamente como foi, mas foi assim. Um cara em Nova York falando uma piada de bode. Amigo, não entra. Não cabe na cultura de um cara de Nova York uma coisa de bode. E é uma das coisas que eu percebi que eu gostava de fazer era, quando eu vi os filmes e não entendia as referências, eu ia estudar. Eu ia atrás de entender as referências. Entendeu? Então, por exemplo, tem um filme chamado O Ditador, que é do Sacha Baron Cohen, que é o cara que ficou famoso por causa do Borá. Quando você não entende de um pouco de geopolítica, você acha um filme besta. Você acha um filme que tá só zoando as mulheres. Mas não. Ele é um filme que tá criticando as ações de, por exemplo, fazer com que mulheres não possam ter filhas mulheres em algumas culturas. Você tá me entendendo? Só que se você não tem essa referência, você vai achar que é uma ofensa gratuita. Então, o receptor da mensagem tem que fazer também o seu dever de casa. Assim como eu vou ouvir o One Direction para entregar melhor pro meu aluno, o meu aluno também tem que... Porra, esse professor já falou umas 2, 3 vezes de faroeste caboclo. Que porra é essa? Vou atrás. E é isso, porra. A vida é conhecimento. Só que, infelizmente, a gente tem uma predominância social e por diversas mazelas sociais que não tem a curiosidade. E olha que hoje, aqui a gente estava aqui antes de começar, a gente ia ficar sem saber qual era o bloco D, qual era o ministério que estava lá. 2 clicadas que o garotão deu ali, achou, é tal. A informação tá fácil aqui no celular, de muito acesso, mas a dopamina que vem do TikTok ali, do negócio mais rápido. Embriaga mais rápido. Instagram ali, você vai rolando. Vai rolando e tal. E assim, tô longe de ser o cara que vai resolver isso. Pelo contrário, eu sou um professor de educação básica que eu me sinto honrado quando vem ex-aluno meu e fala: pô, professor, lembro das suas aulas. Pô, acho muito bacana. Legal. Entendeu? Velozão, me diz uma coisa. Você debutou no stand-up? Cara, eu tava lá, sou testemunha da história, eu estava lá. Testemunha ocular. Porque olha como é que foi. O Léo me chama em 2025 para sair. E eu tinha, do curso de 2017, a ideia do texto sobre motel. Porque eu achava muito jocoso a ideia de entrar no motel de bicicleta. Entendeu? Mas aquela história é real? Cara, infelizmente não é real. A arte... velho, eu achei que era real aquele negócio. Tem uma coisa real naquela história, que é a donzela Janaína. A donzela Janaína existiu naquela época. Abraço forte pra Janaína.
Ela realmente era um pouquinho mais cheia. E eu comecei a levar uma coisa ali. E realmente, e aí eu fui criando, porque acabou que no contexto de data, cabia tudo. Sim, perfeito. O Hotel Flamingo é ali do final dos anos 90, eu morava no Samambaia, subida de Sobradinho. Então, eu fui montando a história dentro daquele contexto ali. Realmente teve uma época que para testar o metrô era de graça. Sim. E foi ali entre 98 e 99. Meus amigos no ensino médio, a gente saía em 98 da escola, ia pro Taguatinga andando, pegava o metrô, Parque Shopping, que era de graça, tava testando, né? A operação tava em teste. Então eu fui juntando as coisas e comecei. Essa, basicamente, é a única história que não realmente aconteceu. É porque é foda, é porque é arte. Porque assim, eu sou professor, mas é assim. Situação. Existe um cara que foi para um motel de carroça. Cara, quando se quer... na verdade é o seguinte, quando a mulher tá querendo... Mas a história é real. Meu amigo, quando a mulher querendo... O Luiz Gonzaga já falava, mulher querendo é bom demais. Isso é Luiz Gonzaga, meu amigo. Quando ele canta Carolina. Sim. Ele fala Carolina com K. Quando ele canta essa música, ele solta. Mulher querendo é bom demais. É isso. Então, quando a mulher tá querendo, meu irmão, você faz das tripas coração. Você vai de bike, você vai a pé, não sei o quê. E aí você vai ouvindo história. Por exemplo, eu conheço uma história de fato de um cara que ele foi com um motel com amante de caminhão. Só que o caminhão dele não entrava no motel. Só que os dois estavam querendo muito. Ele deixou o caminhão do lado de fora. Entrou a pé. O caminhão foi roubado. Putz. O caminhão foi roubado. Eu conheço um casal e o carro quebrou dentro do motel. O carro quebrou dentro do motel. Porra, se o carro acontece comigo hoje, eu chamo seguro. Na época, elas não tinham condições. Sabe quem foi fazer o socorro? O pai da mulher. Caramba. O pai da mulher. Mas quem conta a história dessa? Acho que é o Pai da mulher. Não é o Matheus Ceará, não. Matheus Ceará. Não, então, tem muito isso. Então eu tinha esse texto lá do motel, aí juntei uma outra história de motel que eu achei realmente muito engraçada. Essa é verdadeira. Sim, eu tava no motel numa situação com mais pessoas do que Deus gostaria que tivesse no quarto. Então tinha ali 2 homens e 2 mulheres. Porra. É porque, porra, eu sou direita cristã também. E aí, porra, o cara tava do meu lado assim, só que eu tava focado ali vendo as meninas se aproveitarem, que é um jeito delas e seu. Delas e seu também, né? E aí eu olhei pro cara pro lado e realmente o bicho tava tremendo. E, porra, condicionado ligado. Falei, pô, o bicho tá com frio. Já ele para. Aí eu continuei olhando. O bicho tava tremendo. Passei um tempo, olhei pro lado, o cara continuava tremendo. Entendeu? E quando eu olhei do lado de novo, eu falei, pô, vou ter que desligar. Você foi aquecer o cara? Não foi aquecer o cara. Deveria ter feito isso. Era menos pior do que eu falei. Era menos pior do que eu falei. Porque eu falei assim, quer que desligue o ar-condicionado? Tá frio. Aí ele, eu tenho Parkinson. Ih, cara. Esse é verdade, esse é mais. Caraca, meu. E eu só pensei na hora, pô, beleza, cada mijada é uma punheta. Mas assim, aí você vai juntando coisa assim. Então eu tinha esse ambiente ali do motel. E aí depois, quando o Léo me puxou pra cá, aí, por exemplo, nós temos o especial do Dia dos Pais, ano passado. Esse ano não vai ter, porque esse sábado agora é Dia dos Pais, nós já vamos ter o show do Victor Amar, que O Bebê Nasceu, e Agora? O Victor Amar é um grande comediante, vai estar lá na Aplausos, então ele já vai fazer o especial Dia dos Pais, digamos assim. No ano passado nós fizemos o especial Dia dos Pais, que nós fizemos, o meu pai foi comprar cigarro. E aí nós chamamos pessoas que tinham relação ali. Padilha? Então, a gente colocou a foto do Afonso Padilha no flyer. Sério, assim, todo mundo esperando. O Afonso Padilha não participará desse show. E aí foi eu, o Elcio, o Léo falou. Aí o Léo falou, não, eu tenho uma história com meu pai que eu quero contar. Aí eu tinha uma história de filho, porque assim, com o meu pai eu não tenho grandes histórias engraçadas, porque, pô, meu pai foi sempre o maior pai do mundo. Talvez a história mais engraçada que era ir com ele era ir comprar carro. Mas não é uma história que vai acertar todo mundo, entendeu? Porque eu morria de rir dele falando isso aí, bateu até em navio. Eu gostava particularmente quando ele falava, isso aí carregou o bode no Piauí, porque ele era do Piauí. Então, essa me acertava mais. Mas essa é uma piada que é muito nichada. Mas eu tenho essa história com meu filho, porque eu não queria ser pai. Eu fui pai. E aí eu fui criando as histórias, porque eu fui pai, infelizmente, eu fui pai adolescente. Meu filho nasceu, eu tinha acabado de completar 30 anos de idade, véio. Foi difícil demais pra mim. Adolescente. E aí eu fui contando. Aí eu fiz um pequeno set sobre pais.
Pouco tempo depois veio o Dia dos Professores. A gente falou, Léo, vamos fazer uma coisa do Dia dos Professores. Aí a gente fez o Ria dos Professores. E aí chamamos amigos que eram professores para falar. Aí veio o Wesley Daniel, que é um grande professor aqui de Brasília, que tem as suas piadas. Muito professor de cursinho, Sim. tem essa pegada do showman. Chamamos o professor Kleber Monteiro, que tinha feito um curso de teatro com a gente, e também é professor de cursinho, tem esse showman, ele toca violão, então ele tem essa pegada. Fala, cara, vamos fazer um especial de professores? Chamamos o cara que é do G7, o Saulo Pinheiro, acho que foi o Saulo. Que ele tem um texto sobre disciplinas na escola. Chamamos ele, então a gente montou um negócio de professores. E aí, quando acabou que eu tinha lá 10 minutos de motel, 15 minutos de paz, 15 minutos de professores. Acabou que eu tinha isso. E aí, ficou ali guardado, né? Conversando com o Léo, vida tocando, não sei o quê. Chegou em 2026 agora, e aconteceu uma coisa, cara, que pra casa de comédia é um desespero. Segunda-feira, o artista que era do sábado cancelou. Cara, E assim, por mais que o cancelamento tenha lá a multa, né? O que quer que seja, é ruim não abrir no sábado. É ruim não abrir no sábado. Porque entretenimento, comédia, bar, bebida é hábito. É hábito. sim. É hábito. Você sabe como é Como que que é. diga de hábito de beber? Parei de beber. Depois de Faz amanhã faz 15 dois minutos. Depois de amanhã faz Faz 2 2 dias. Né? Eu parei de beber em 2018, velho. Eu nunca fui da birita. Nunca fui pra cá. E aí, depois de um período da minha vida, ali em 2012, mas já velho, a primeira vez que eu bebi vodka na minha vida, eu tinha 32 anos. 31 pra 32 anos. Não, não foi não. Foi com umas donzelas lá em Goiânia, terra boa. Mas eu bebi demais. Porque eu comecei a beber, que eu assim, cara, eu não gosto de beber. Então eu vou beber pra ficar bêbado. Só que o problema é que quando você vai em algumas bebidas, esse controle é complicado. Você tá bem. O mundo virou do avesso. Entendeu? E eu bebia 2 ou 3 vezes por ano, de 2012 até 2018. Que eram nos eventos de educação. Ou com alguma namorada, assim. Então era sempre vinculado ali ao contexto do romance. E, velho, em 2018, eu tava numa festa e eu me empolguei. Eu exagerei. O que foi esse exagero? Eu achei que era uma boa ideia e tinha um contexto, tinha cenário, cara, eu juro que tinha cenário. Se eu contar toda a história pra vocês vão ter que escutar. Mas eu achei que era uma boa ideia beber 500 ml de tequila virando na garrafa. Nossa, meu. Acabou. Irmão, acabou. A ponto de que eu caí, eu já tava engatilhado lá com umas donzelas. A única coisa que existe dessa noite são fotos do pessoal que tava na festa, que a gente tava trabalhando no evento, eu deitado no sofá, desmaiado, e o pessoal tirando foto assim. Do lado de... Tu virou atração. Aí, cara, e assim, eu não saí de lá falando, parei de beber. Porque eu passei o domingo trabalhando, mas suando. Ressaca danada. Um mês depois, quando eu tava aqui em Brasília, o meu tio André, que eu já falei dele, ele me chamou. Ele falou assim, Daniel, vamos nas Codonas aqui na Praça do Bicalho, que é o primeiro aniversário que eu vou passar sem o Márcio, que é um grande amigo dele. Era o melhor amigo dele, que tinha morrido tinha pouco tempo, cara. E é o primeiro aniversário que ele vai estar. Então eu tô indo lá com o Artuzão, com o Negão. Vamos lá pra você, tá? Eu falei, não, Andrezão, porra, com você que pelo Marçal eu vou. Chegamos lá, meu tio bebe. Meu tio era você antes de parar de beber há 2 dias, que amanhã completa 2 dias. Meu tio, já vi meu tio, ele e o amigo dele, derrubar assim, cada um, eles dois derrubar um engradado de cerveja e ficarem, ó, tranquilo. Caramba. Meu tio, o uísque, final do ano, meu tio bebia muito. Beber. E aí, quando chegou lá, obviamente que eles iam beber uma em homenagem ao Márcio. Aí eu falei assim, não, Andrezão, pode trazer pelo Márcio eu bebo. Cara, quando colocou na mesa que eu senti o cheiro, o meu estômago já bateu, né? Ué. Cara, eu fiquei meio assim, falei, uai, que porra é essa? Vamos beber, o Márcio, tal, não sei o quê. Bebi. Cara, eu passei 15 minutos assim, ó. A mão na mesa, pro estômago manter-se dentro do meu corpo. Dentro do corpo. E aí, toda vez que eu sinto o cheiro de destilado, hoje diminuiu um pouquinho, já tem quase 10 anos, meu estômago
Embrulhava. Aí eu parei de beber, eu já não era de beber pra caralho. Aí depois comecei a namorar, eu namorava com uma menina que não bebia. Depois comecei a namorar com uma menina que não bebia. Hoje eu sou casado com uma outra mulher que também não bebe. Então, meu irmão, eu sempre tô lúcido pras minhas putarias. Entendeu? Que eu aproveito da melhor maneira. Já tomei um porra de martini, você falando aí. Nossa, hoje eu não consigo nem sentir o cheiro. Isso já tem mais de 30 anos. Isso, pô. É isso. Mais de 30 Mas anos. eu tinha tudo pra ser alcoólatra. Meu pai e meus tios jogavam bola domingo de manhã, iam pro boteco beber. Quem tava lá dos 7 aos 12 anos? Eu ali do lado. Tomava uma Coca-Colazinha, não sei o quê, uma Pepsi, não sei o quê. Mas não fui. Futebol de domingo era bom demais. Ah, pô, meus tios jogavam golzinho na rua. Aí já pegava minha mochila, os caras, já vai embora, pô, machuquei aqui, aí ia pro botequinho lá na bebia o resto do dia. Então, a gente Nós saímos da história do Não, então, do aí a gente foi juntando aí eu tinha Ah. esses textos e tal, que eu fui juntando pra cá, pra lá. Teve o cancelamento, né? E aí o Léo falou, cara, o que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, aí eu pensando, é porque eu e o Léo, a gente, normalmente na segunda-feira, que a gente tem alguma coisa assim, se não é só fazer a agenda normal, a gente vai fazendo o brainstorm ali. E, cara, dá pra bater. não tem como, cara. A arte, ela é uma construção coletiva. Porque mesmo às vezes se fosse sozinho, você tem que pensar no público. Então você já tá no coletivo. E todas as minhas melhores ideias, todas as melhores cenas que eu participei, tudo eu participei melhor quando eu estava com outras pessoas. E o meu stand-up, inclusive, ele é construído com outras pessoas. Léo, vou contar essa história, ou ver o que você acha, tal, não sei o quê. Mas aí, a gente conversando, brainstorm ali, tal, o quê? Aí eu pensei assim, porra, Léo, se eu tivesse um pouco mais de texto, eu engatava o meu solo. Aí o Léo, porra, velho, ia salvar. Aí eu fiquei pensando ali, né? E aí foi uma loucura total, cara. Eu estava há 2 meses de defender a minha tese do doutorado. Ah, era? Caramba. Os últimos pontos ali, puxando pra cá, puxando pra lá. Aí eu parei lá na tarde, a tarde é um momento que eu tinha um pouco mais tranquilo, e comecei a pensar. Aí eu falei, porra, aqui eu consigo 15 minutos, aqui me dá 10, aqui me dá 15. Porra, tem aquela história que eu queria contar. Aí tinha uma história engraçada do doutorado, que eu achava que podia caber ali, era uma história relativamente longa, de uma viagem que eu fiz pro doutorado. Aí eu mandei uma mensagem assim pro Léo, Léo, eu tenho 50 minutos. Aí o Léo falou, e aí? Eu falei, velho, eu tenho um cara que se eu mandar uma mensagem aqui pra ele agora, esse cara desenrola uma arte pra mim. Aí ele falou, meu irmão, Manda ficha. manda. Aí eu lembrei, olha como é que são as coisas, que é referência e tal. O Emílio e o Bola no Pânico. Em 2007, mais ou menos, eu virei um ouvinte voraz do Pânico. O Pânico começa ali em 92, mais ou menos 93, só que eu dependia de estar ouvindo rádio meio-dia pra ouvir. E, porra, pra quem é estudante nessa época, ou você tinha que estar com Walkman, eu não tinha muito esse hábito, eu ouvia muita rádio com os meus pais. Esse foi um hábito que meu pai me deu. Ouvir rádio no carro. Eu adorava ouvir, indo pra escola. Na verdade, quando meu pai me levava pro futebol, de manhã, 7 da manhã, eu não lembro qual era a rádio. Silvio Linhares. Silvio Linhares. O caldeirão do diabo pegou fogo nessa madrugada. A delegacia de polícia do PSUM teve 17 ocorrências. Silvio Linhares, aluno de Mário Eugênio. Aluno de Mauro Eugênio. Depois eu ouvi falar desse cara um dia desse, um pessoal do trabalho, fui pesquisar quem era o Mauro Eugênio. Morreu assassinado, se não me engano, né? Porque era o rolê da época. Divino 45, matou ele. Exatamente, esse negócio. Esse negócio, eu fui atrás dessa história, eu não sabia desse cara. Aí um colega meu que era da Ceilândia, o Zé, que trabalha comigo na Secretaria de Educação, falou, mas tem o Mauro Eugênio, não sei o que. Eu falei, quem é o Mauro Eugênio? Aí ele me contou, falei, cara, não acredito. É o Gogó da 7. Aí eu fui atrás de descobrir quem era Mário Eugênio. E é esse o negócio, cara. Referências, informações. E aí eu comecei a ouvir muito. E logo depois veio a CBN. A CBN é 93, 94. E eu
achei revolucionário poder ouvir notícias da rádio. Porque música, eu não gostava muito de ouvir, porque eu não tocava as músicas que eu gostava. Eu ficava esperando. Então, pô, mas notícia era legal ouvir. Eu lembro que eu ouvi de madrugada. Minha mãe me levou, a gente foi para uma baile de formatura dos alunos da escola que ela trabalhava. Chegou uma hora que eu tinha ali 12 para 13 anos, acho que é 93, 12 para 13 anos. Eu me cansei, fui pro carro ouvir música, liguei o carro, liguei o rádio, ouvindo CBN. Eu ouvi a primeira, quem deu a notícia do acidente do Osmar Santos, que fez o Osmar Santos ficar na cadeira de rodas e perder a capacidade de narrar. E era o cara que estava mais cotado para narrar a Copa de 94. Então, eu vi aquilo. Então, eu gostava muito desse negócio. E aí eu ouvia Pânico de tabela ali, de às vezes estar no horário do almoço, eu ouvia ali e achava engraçado, não sei o quê. E ouvindo. Até que em 2007, eu descobri um blog chamado Universo Pânico, um blog de nego tonto, que o cara tinha a capacidade de pegar o programa e disponibilizar lá. Cara, de 2007, eu te garanto, Macaco, de 2007. Só que aí logo depois, a Jovem Pan sacou isso, ela mesma criou quando teve a possibilidade de criar o podcast, depois veio o próprio YouTube. De 2007 a 2019, eu ouvi todos os Pânicos. Todos os Pânicos. Porque eu baixava. E aí eu morava em Taguatinga, trabalhava no plano piloto, ou morava na Samambaia, trabalhava no plano piloto, colocava no trajeto do carro. Colocava no carro. Eu tinha um celular, o celular tocava MP3, eu conectava o celular direto no módulo, pegava um cabo P2, levava direto no módulo e ouvia no carro. Cara, tranquilo. Então eu ouvia bastante. Tanto que quando eu vou em 2011 em São Paulo, eu fui em 2011 em São Paulo num congresso de educação física lá, e uma das coisas que eu coloquei, eu quero ir no Pânico. Consegui subir no Pânico e mostrei o meu iPad pro cara. Foi minha entrada. Foi mostrar pro iPad, cara, olha o que eu tenho aqui. Aí o cara olhou e falou, isso aqui eu nunca tinha visto. E o Emílio, com o Bola, tinha uma piada que o Emílio falava que ele tinha um show de stand-up, ele e o Bola, que eles faziam só em Las Vegas. No final do ano, era um especial no MGM, que era o show Don't Touch My Balls. E, cara, eles faziam essa piada eventualmente. Isso ficou. E aí, quando eu comecei a montar a linha do meu stand-up, e aí tá até na sinopse do meu stand-up, as boladas da minha vida, as boladas como professor, alguma coisa com bola, e tudo isso sem nunca ter bolado nada, porque eu nunca bolei um cigarro de maconha. Nada. Eu sou o Proerd total. Minha avó tem muito orgulho. Tigrinho total. Tigrinho do Proerd. Aí eu pensei assim, cara, o nome do meu solo de stand-up vai ser Não Toque Minha Bola. Um stand-up sobre educação física e motel. E acaba que educação física tem tudo a ver com bola, né? Eu falo que é uma das piadas lá, que é que o professor de educação física mais odeia que chute a bola de vôlei. Entendeu? Dá até morte. Dá até morte. E a educação, e o motel tem aquele que da bola, né? Aquela quinta série que vive na gente. Aí acabou que eu organizei o texto, passei a semana pensando naquilo. Quando chegou no sábado eu tenho um ritual. Todo sábado de manhã eu jogo bola. Eu não abro mão. Cara, pra eu não ir jogar bola, cara, tem que ser alguma coisa muito inadiável. Fui, joguei bola tranquilo. Cheguei pra casa, descansei um pouquinho, 3 da tarde, sentei na frente do computador e tudo que eu tinha na cabeça. Digitei. Aí imprimi. Aí li a primeira vez. Na primeira passagem deu 40 minutos lendo. Lendo, parando, pensando. Falei, tá bom. Esses 40 minutos aqui, com as risadas, com a interação, com as pausas, com a entrega. Que aí a comédia usa do teatro. A entrega que eu vou dar. Eu tenho uma piada que eu brinco, que eu falo assim, não, eu tô um pouco afastado de sala de aula. E escrito são 2 linhas. Só que quando eu vou fazer, dá quase 2 minutos, porque a piada pessoal, eu tô um pouco afastado. Eu estou afastado de sala de aula porque eu estou fazendo doutorado. E aí ninguém fala nada.
Pô, pessoal, esperava uma reação melhor de vocês. Aí o pessoal riu. É o seguinte, quando eu falar que tô fazendo doutorado, vocês vão fazer assim, beleza? Combinado? Então, pessoal, tô afastado porque eu tô fazendo um doutorado. Então, aquelas 2 linhas virou 1 minuto de ação. E aí nasceu o Não Toque Minhas Bolas. Um stand-up sobre educação física em motel. Você foi apresentar o... Vamos mais perto aí. Quando você foi apresentar o nosso entrevistado, você não colocou na descrição dele que o cara é doutor, né, velho? Pois é, mas não, mas é porque eu não mandei. Quem manda é ele. Mas é porque assim. Estamos entrevistando um doutor aqui. A minha preguiça de pesquisar sobre a vida do cara, eu falei, não, bicho, fala aí como é que você quer que eu te escreva. Me manda seu Instagram aí. Mas é porque eu peguei, mas o Instagram dele é fechado. Não, mas porque o meu Instagram é Doutor Safadão. Doutor Safadão. Mas aqui é apenas um trocadilho. Ele era Vai Safadão, que meu nome é Daniel. Tem o Safadão aí, porque é do Wesley Safadão, né? Vai Safadão. Vai Safadão. É uma piadinha, porque o meu Instagram é um Instagram de trocadilho, de comédia, de brincadeira. E hoje eu coloquei Doutor Safadão porque é uma contradição, né? Pô, doutor Safadão, entendeu? Mas é porque assim... mas aí mostra uma especialização da safadeza que é fantástico. Eu, obviamente... Se apertar, ele conta mais história de... Não, mas é porque é o seguinte, Roma. Obviamente, eu não consegui sucesso, 100% de êxito em todas as tentativas que eu tive com mulheres. Porque eu não sou o Rodrigo Hilbert, aquele forte. Entendeu? Que além de ser muito forte, como eu já disse, cozinha, caça sua própria comida e cria os filhos muito bem, gosta de criança. Você pegou a Fernanda Lima só, pô. Só isso, papai. Pronto. Acabou, eu não sou ele. Não tenho taxa de 100% de acerto. Mas eu não posso reclamar. Papai do céu foi muito generoso comigo, entendeu? Então, a gente já vivenciou algumas coisas. Alguns quilômetros de vantagem. Pela vida. Na questão do doutorado, na verdade, foi oportunidades que eu tive na vida de estudar. Mas não sou o melhor professor porque sou doutor. Sou o melhor professor e tive mais oportunidade de estudar e aprendi com um grande chefe que eu tive, doutor Carlos Alberto, um gênio, que é o seguinte: ser professor é ter o título, porque o título, ele quebra a barreira. Você não tem como ser professor na educação básica se você não for licenciado. Você não tem que ser como professor de faculdade se você não for mestre ou doutor. Então o título, ele tira a barreira. Você melhora como professor na relação com a aluno, dando aula. A vivência, né? É a mesma coisa. Eu tenho que estar no palco para o meu texto melhorar. Eu tenho que estar no palco para minha interpretação melhorar. Esse é o negócio, entendeu? Então veio daí. E acabou que eu montei esse contexto, montei essa ação, virou 1h e pouco de texto. Eu vou me apresentar agora de novo, dia 28 de agosto, vai ter de novo Não Toque Minhas Bolas, na Aplausos DF, ingressos já à venda. E nesse período eu já fiz o Quinta 0800, vou fazer agora de novo o Léo e Veloso Se Convida, a gente tem lá o Humor no Ponto G, e a gente vai testando, vai verificando o que entra, o que não entra, pô, isso aqui pode melhorar. Eu já pensei em umas piadas novas, já tive umas vivências diferentes. O contexto... O legal é porque é isso, né? Você pode montar o texto e acrescentando, tirando, sim, né? Dependendo e aí que é o negócio da emoção. Por exemplo, a gente teve também na pandemia, Tem banheiro aqui? Eu posso ir ao banheiro rapidão? Porque me apertou muito aqui, eu tenho medo de rir. Vou no banheiro rapidão aqui. Vai lá. Podcast bom, pode ir no banheiro. Porque tá claro, aqui pode tudo. Ainda mais o convidado. Vou pegar uma coquinha. Tem. Você sabe que isso vai na íntegra, né? Vai na íntegra. O cara tá me cobrando aqui, galera, pra botar na hora, né? Bicho, você é muito atarefado. Eu pensando bem disso aí, né? Tudo que ele tá falando, eu acho que dá pra fazer uns podcasts, dá pra fazer uns textos de stand-up. Vai matar quem? Pode pausar, se quiser pausar. Tem quanto tempo já? 2 horas, velho. Não, tô aqui só pra finalizar agora. Vamos finalizar, porque só finalizar aqui. Tem que cuidar das famílias dele. Não mandei nenhum beijinho. O Daniel mandou.
Pois é, mas também não adianta, né? Um monte, né? É. Não, mandei só pra minha mulher, pô. Mulher Não, foi só uma, pô. Teve uma Não, mandei pra minha tia. da bicicleta. Abraço forte Abraço. pra Janaína. Um abraço. Tô aqui de testemunha. Já soltou aí, Gustavão? Então, Beleza. Então, aí vai ter agora dia 28 de agosto, tenho feito essas participações lá, agora vai ter, tem o Léo Veloso Se Convida, que é um show meio do Léo, cada um faz meia horinha ali também, faz a interação com a plateia, e a gente vai construindo, porque assim, a comédia, quando eu falo que eu sou aspirante à comédia, não dá dinheiro, ainda não dá dinheiro. E eu entendo, inclusive, porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro, a culpa é minha, entendeu? Não é do público, não é do cenário, a culpa é minha. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com comédia, claro, pô. Então, com certeza. a culpa é minha. Saiu o Afonso Padilha pra não deixar a gente mentir. Lotou 5 sessões, cara, aqui, né? Final de semana agora. Exatamente, é por aí, pô. O Rafael Gunning fez 10 em 5 dias aqui. Eu fui na primeira vez que o Whindersson veio em Brasília, ele meteu 6 sessões no Teatro Bancários. Teatro Bancários, 500 pessoas, pô. Foi no entendeu? Nilson Nelson, pô. Lotado. Então dá dinheiro. Só que é um contexto que depende de vários fatores. Claro. Parte dos fatores a culpa é minha. Eu não gosto de terceirizar a culpa. Cara ali tem que ser uma dedicação muito grande. Também tem esse contexto e tal. Só que pra mim é o negócio. A comédia pra mim é terapia. Pô, tá no palco, eu me divirto. Entendeu? Então é muito bom pra mim. São duas coisas que eu faço como terapia. Jogar bola e comédia. Eu amo quando minha mulher chega pra mim. Eu fui jogar bola aqui, foi até onde eu machuquei o dedo. Jogar bola no Campeonato Internacional, a Copa Hope, né? Jogo lá, um amadorzinho e tal, não sei o quê. E aí teve um jogo agora que foi terça, quarta, 10 da noite. Foi quarta, 10 da noite. Não, foi quinta, 10 da noite. Aí minha mulher falou assim, não, vai, eu sei que você vai, que você vai se divertir. Então, é esse contexto, entendeu? Então, a comédia, pra mim, vem desse contexto da terapia. E eu acho que porque sempre quando eu estive no espectador, sempre foi terapia. Sim. Sempre foi terapia. É desopilar total, né? A comédia desopila de todo jeito. É o melhor remédio, né? Cara, pode parecer batida, clichê, né? Pode ser clichê. Mas é um grande remédio rir, de fato. De fato, é um grande remédio rir. Eu sei que a perda da capacidade de rir, quando você tem problemas com depressão, sente coisa, cara, é uma coisa muito grave. Então, entendeu? eu falo pra você, se você tiver com depressão, parada, vai lá na Aplausos, vai rir. A Aplausos DF é uma opção. É uma opção ótima. A gente ouviu muita gente falando mesmo, por exemplo, na época de pandemia, falando para grandes comediantes, cara, ver seus vídeos me manteve concentrado na vida. Ver seus vídeos me fez eu não surtar. É isso, pô, a arte tem essa função social. É que eu, particularmente, sou da arte comédia. Tem gente que é da arte drama, tem gente que é da arte de militância e não sei o quê. E tem até o pessoal que fala, não, eu não sou comediante, eu sou no militante. Então, beleza. Então eu vou te tratar como um militante. Portanto, eu não vou seguir seu trabalho. Eu não gosto de militância. Porque aí cada um escolhe. Né? Cada um escolhe, beleza. E ótimo. E tá tudo tem certo. Espaço para todo mundo. Hoje, a grande vantagem dessas ferramentas digitais contemporâneas é dar oportunidade de ter espaço para todo mundo. O Whindersson sai do interior do Piauí. Democratizar e dar oportunidade a gente acompanhou Polinésia Alemã. Como é que a gente ia imaginar que a gente ia acompanhar um camarada que mal tem as pernas jogando bola no interior do Ceará, junto com Mohamed Ali, com o Bill, com o Cisso Doido, com o Goleiro Iguana, com o Cu, sendo narrado pelo Moraes. Quando é que a gente ia imaginar isso? A gente tá aí, meu irmão. Estourado. Correndo. Uma parada divertida, correndo o mundo. Então, galera, é isso aí. Deixa eu terminar. Senão no Veloso vai deixar a gente embora amanhã. Não, porque eu falo muito. Minha mulher fala assim, você fala muito. Pois é. Então, galera, é isso aí. Seguir o podcast, como é que faz, mano? Seguir o podcast é só... nós temos redes sociais agora. TikTok, Instagram. Então, em curto cast, é só botar lá que você vai achar tanto no YouTube. TikTok. Mais importante no YouTube é você ativar a campainha. Isso. Ative a campainha. Aí do seu YouTube, beleza? E vai ficar muito pra mais você feliz, ser alertado, vai ficar muito mais feliz com a sua campainha alertada, meu amigo. Então é isso aí, galera. Pra seguir aí o trabalho da Aplausos lá, o trabalho do pessoal, só entrar aí no Instagram. Aplausos DF, você acha a gente lá. Tudo lá. Tá botando aí, né? Não, Aplausos acho que não colocamos hoje. Mas não, porque hoje era o Veloso. Então tá o do Veloso aí, o Dr. Safadão, né, no Instagram. E a nossa é isso aí. Se você gostou aí do nosso entrevistado aí no nosso episódio,
curte, compartilha, comenta aí que a gente responde todo mundo. Se gostou, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos. O importante é fazer a palavra aí mais longe. Valeu, galera. Galera, Um abraço, obrigado, cara. Valeu, Obrigado, Daniel. Valeu, camarada. Obrigado. Vamos. Tchau.